Ó, agora estamos gravando. Tudo bem, pessoal? Boa noite agora oficialmente. Vocês estão participando hoje da nossa primeira comunidade aqui, primeiro encontro da comunidade da Atlassian, né? Atlassian Community, aqui da região sul, né? Eu sou o coordenador aqui dessa comunidade e hoje a gente está fazendo essa parceria, né? Como é que a gente fala? Co-host com o Carlos, que é da comunidade de São Paulo, tá? Então, para mim, é uma experiência nova, né? A gente teve um trabalho bem bacana que foi realizado lá no Sicredi, nós somos do Sicredi, vamos trazer uma partezinha daquilo que a gente fez. Depois, a ideia é que a gente possa explorar mais esse tema da nossa implantação e também outros temas que possam contribuir. Então, estamos bem felizes aqui de ter vocês, estamos em 21 pessoas, tá? E não sei, Carlos, quer comentar alguma coisa? Inicialmente, bem-vindo a todos. Esse aqui vai ser, espero que seja o primeiro de muitos, que a gente ainda faça, tanto em co-host, colaborativo ou avulso, e todo mundo que quiser também participar da comunidade, seja bem-vindo. Agora não lembro de cabeça a URL aí de Porto Alegre da comunidade, mas também é uma opção para divulgar e sempre tentem participar também das comunidades Atlassian. A média Isso. de resposta acaba sendo até 2 dias úteis no suporte. No suporte não. Você comentar nas comunidades, normalmente vai ter algum Atlassian Boy, Atlassian Nerd da vida ali que vai responder para você, ou te ajuda, ou te dá pelo menos um caminho. Então, participe da comunidade, divulguem e vamos fortalecer mais o pessoal de vocês aí do Sul, que tá tem bastante gente, ninguém está vindo para as comunidades, então divulguem nas suas redes e tudo mais. E assim, ó, a gente vai ter mais outros encontros durante o ano, né? A gente já pretende fazer mais, pelo menos, uns em parceria também com São Paulo, outros presenciais, né? E eu me coloco à disposição, assim, para vocês, quem quiser entender um pouco mais, saber, né? Esse trabalho foi feito em parceria com a Trileira, então a gente tem o Henrique aqui, que é da Trileira, e o Alex Albani, que é nosso colega lá do Sicredi, que é o responsável, ele junto com a Catiane, da implantação do processo de mudanças, tá? Eu deixei o microfone também dos nossos colegas do Sicredi aberto, se eles quiserem fazer algum comentário. Tem o Marcos Trapazon, que acabou de entrar, o Lucas Evaristo, né? A própria Catiane também está aqui. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos e a palavra está com vocês, meus queridos. Beleza, obrigado, Chico. Muito boa noite a todos, né? Fico bastante feliz pelo convite aqui, né, de estar trazendo, compartilhando com vocês aqui essa nossa experiência que a gente teve dentro do Sicredi, né? Obrigado, Chico, aí por proporcionar para a gente essa oportunidade aí. Deixa eu me apresentar rapidamente aqui, né? Então, eu sou Alexander Albani, trabalho na empresa Sicredi, então no centro administrativo do Sicredi, né, em Porto Alegre. Resido na região metropolitana aqui de Porto Alegre, né, então estou aqui hoje numa noite escaldante, muito calor hoje aqui, né, então mais uma vez agradeço a presença de todos ali que vieram prestigiar a nossa palestra aqui, né. Sou analista de governança de TI ali no Sicredi, né, trabalho bem mais focado com a parte do processo de gestão de mudanças de TI, né, então processo, né, muita gente acha meio chato, meio complicado ali, né, mas é um processo que é necessário, né, é importante, e a gente vai trazer um pouquinho, né, dessa flexibilidade, né, que a gente conseguiu através do Gira ali, de implementar alguns processos ali, né, automatizados que a gente possuía anteriormente, né, e conseguimos através do Gira manter ele funcionando e melhorar em alguns aspectos, né, então foi um trabalho bem bacana, bem legal que a gente fez, né. Em termos de experiência com o Gira, né, eu ainda sou mais usuário, né, então quero buscar aprender um pouco mais sobre ele ali, né, eu já sei todo o potencial que ele tem, que deu para perceber ali nesse projeto que a gente teve, né? Então, a ideia é continuar aprendendo, né? Por enquanto, eu estou mais no nível de usuário.
Nosso colega, então, o Henrique, aí agora vai falar, se apresentar um pouquinho também. Ele teve uma participação fundamental também nessa implementação e no que a gente vai trazer aqui para vocês. Vai lá, Henrique. Então, boa noite a todos, muito bem-vindos, né? Agradeço aí a figura do Chico, que fomentou todo, né, esse momento aqui de troca, né, de apresentação desse case, dos processos de como aconteceu no Sicredi, né? A figura do Carlos também, que está aí no apoio, o Alex, a Catiane também, que estiveram intimamente ligados ali no processo de gestão de mudanças, né? Que é essa frente, uma das frentes que nós desenvolvemos no Sicredi, né? Hoje vamos especificar mais sobre a construção desses processos no Gira Software, focados no processo de gestão de mudança, mas também tivemos à frente de outros processos, como requisições e incidentes, problemas, né, monitoramento, né, gerenciamento da configuração e de ativos. Né. Nós temos outros colegas do Sicredi aqui também, que também participaram ativamente do processo de migração do Sicredi para o Gira, né, saindo de antiga ferramenta para o Gira, e hoje estaremos explicitando aqui para vocês sobre como aconteceu esse fluxo, nessa gestão desse processo, adaptação do processo, do novo processo de gestão de mudanças, certo? Eu sou especialista Atlassian, né, da Trileia, né, com Atlassian Platinum Partner da Atlassian, né, uma dos parceiros oficiais da Atlassian, que distribui as aplicações Atlassian no Brasil, né? A Trileia hoje participou não só desse projeto no Sicredi, mas tem diversos outros clientes, né, de instituições financeiras e, sobretudo, de instituições governamentais também, tá? Então, estamos envolvidos com o Sicredi aí, né, desde quando iniciou toda a migração de transformação de processos tanto para o AT quanto para o Ágil, aí desde 2017, e vamos dizer que finalizamos aí também com chave de ouro com essa implementação do processo automatizado de gestão de mudanças, né? Eu estou na Trileia desde 2021, fiquei 2 anos aí alocado ativamente no Sicredi, né, disponível para o Sicredi, ali vivendo, respirando o Sicredi como um todo durante aí basicamente 2 anos, né, de janeiro de 21 a dezembro de 23, né, responsável, então estando atuando também por diversas frentes que nós também tivemos implementando, né, tanto da parte da Trileia como em conjunto pela toda a equipe técnica do Sicredi. Falo aqui de Salvador, né, sou da cidade de Camaçari, mas hoje estou falando aqui de Salvador, tá? Mas vi que tem outras pessoas aí da Bahia também que estão representando o Nordeste, o pessoal chegando aí, estejam muito bem-vindos também. E vamos aqui explicar um pouco para vocês, detalhar como aconteceu esse processo, né? E adentrar aí não só na questão de processo, mas na parte técnica também de gestão da ferramenta e de expor para vocês o quanto o Gira pode ser flexível para ajudar vocês na composição e tradução dos seus processos, para utilizando e usufruindo do melhor do poder que essa ferramenta tem para ofertar aí para as necessidades, né, de negócio, de processo do ambiente, das instituições que vocês fazem parte. Muito bom. Valeu, Henrique. Então, vou dando seguimento aqui. Como eu estou apresentando e compartilhando aqui, eu não estou conseguindo ver o chat ali, tá, Henrique? Pedi o teu apoio, caso alguém comente alguma coisa, faça alguma pergunta, ou alguém queira falar aí, tu sinaliza que a gente dá espaço para o pessoal também. Não sei, aproveitando ali a galera também do Sicredi que entrou aí, né, o Marcos, a Cati, o Evaristo ali, se quiserem dar uma palavrinha também, que também se envolveram muito aí toda essa jornada de migração que a gente teve ali, né, também fiquem à vontade. Cara, Alex, eu vou falar uma coisa bem rapidinha, tá? Eu só vou Opa. falar que eu não vou falar. Hoje é tu e o Henrique aí que vão trazer o que vocês têm para trazer, e a gente em outro dia a gente contribui também, tá? Maravilha. Muito bom. Obrigado, Marcos. Obrigadão por ter aparecido aí para prestigiar, tá? Valeu. Nossa agenda, então, pessoal, né? Vamos falar um pouquinho sobre, né, contextualizar o cenário que a gente tinha, né, antes da utilização do Gira e até então, né? Quais os objetivos, desafios que a gente teve durante o percurso aí na nossa jornada de implementação, alguns resultados atingidos, né? Alguns detalhes técnicos que o Henrique vai trazer também para a gente. Algumas evoluções que a gente já está em andamento também em cima do que a gente já construiu, né? Dentro
dos nossos processos do Sicredi, né? Nunca é estático, né? A gente está sempre evoluindo, está sempre melhorando, sempre tendo alguma oportunidade, né, de melhoria, de evolução, então seguimos sempre nessa linha. Então vamos tentar demonstrar um pouquinho para vocês. Então, né, assim, rapidamente comentando aqui como é que era o nosso cenário dentro do Sicredi em termos de ferramenta de ITSM, né? Em 2008, a gente começou a utilização do CA-USD dentro do Sicredi, né, para fazer o controle geral dos serviços de TI. Por volta de 2010, a gente teve a implantação dos processos ITIL, então, né, mais estabelecidos, gestão de mudanças de TI, que é o nosso foco aqui hoje, gestão de incidentes, problemas, né, todos os processos ali que permeiam o framework da ITIL. Notem essa data aqui muito importante, tá? Por volta de 2016, a gente teve o nascimento desse cara aqui, o Integra, uma ferramenta interna, né, que foi construída dentro do Sicredi e que permitia a execução automatizada de deploys dos nossos sistemas, nossos serviços, né, tanto em ambientes de homologação quanto produção, né. Nosso ambiente, ele tem muita automação, né, então no deploy, na entrega de mudanças nos ambientes de produção, né, então isso aqui é uma coisa muito importante, né, que a gente vai comentar bastante com vocês aqui sobre isso. Então, quando a gente fala Integra, né, trata-se dessa ferramenta, dessa parte de integração entre a ferramenta de ITSM e outra ferramenta de deploy que a gente utiliza, que é a IBM Urban Code Deploy, que a gente chama, né, popularmente de UDeploy. Então, a gente tem essas duas ferramentas principais aqui, né, nesse cenário que a gente vai trazer. Então, guardem bem essa data aqui, que ela é importante, né, e a gente vai tratar muito desse ponto aqui. Então, notem que a gente tem essa implementação, né, desde 2016, há bastante tempo, né. Então, o processo em si, dentro da ferramenta CA-USD, que desde 2010, então, a gente vinha de um processo de mais de uma década, né, utilizando a ferramenta e com evoluções e melhorias e sempre, né, melhoria contínua e fazendo novos puxadinhos, integração com outras coisas, né, então era um cenário bem complexo que a gente tinha ali. Também ali por volta de 2017 adiante, né, foi começada a utilização do Gira, né, para os times de produto, né, que fazem o desenvolvimento e entrega de produtos dentro do Sicredi. E aí aqui, né, aqui mais um ciclo de evolução da ferramenta CA-USD, né, que a partir de 2018 ali já teve, né, foi passada para Broadcom, então a ferramenta também que já estava defasada, né, que está sendo descontinuada e tudo mais, então a gente tinha que migrar, né, de ferramenta, né, para todos os nossos processos. E pelo uso da plataforma Gira já, né, pelos times de produto, né, todo o controle de desenvolvimento das entregas, né, dos sistemas, então foi optado pela utilização do Gira também, né, temos a parte do Gira Service Management também, né, mas o nosso foco aqui vai ser justamente no Gira Software, que a gente acabou utilizando ele também para implementar o nosso processo de gestão de mudanças de serviços de TI, né, para trazer uma integração com os outros fluxos aqui, que é o que a gente vai estar trazendo mais adiante ali, já dando um spoiler. Então essa jornada, né, começou aqui por volta então de 2020, né, o pessoal começou a já ir aos poucos utilizando e migrando para o Gira, começou com a parte do processo de gestão de incidentes para dentro do Gira, né, daqui a pouco seria até um outro fórum interessante para depois ser apresentado também, né, que é bem bacana. Então a partir disso, né, outros processos foram indo atrás, né, migrando para dentro da ferramenta Gira Software, né, inclusive o nosso de gestão de mudanças aqui, né, a gente começou aqui mais para o final, início de 2022, né, então, e entre 2022 e 2023 conseguimos fazer essa migração e virada de chave. Aqui, como eu tinha sinalizado, então 2010 foi um ano que a gente implantou dentro da ferramenta ali, CA-USD no Sicredi, o processo de gestão de mudanças, né, aquele processo bem ITIL ali, né, com fluxos de mudanças programadas, emergenciais, padrão, uma categoria para executar scripts de solução de contorno de incidentes também, né, e com muitas automações, né, que é o que eu tinha citado no slide anterior, né, por volta de 2016, aqui nossos times de infraestrutura montaram a ferramenta chamada Integra, que permitiu, né, uma evolução muito grande ali no fluxo de entrega de mudanças nos ambientes de produção, né, permitindo que
não precisasse mais uma pessoa que fosse lá ou copiar, fazer cópia de arquivos, de artefato, ou que um DBA fosse lá, dar um play num script, num banco de dados para fazer uma instalação, né, sendo que a gente consegue orquestrar isso tudo de forma automatizada, com horário agendado, né, e com controles. Então, a gente precisava, né, fazer toda essa migração, né, desse processo de gestão de mudanças com bastante automação, bastante coisa interligada, né, e enfrentamos, né, então, bastante desafios nesse sentido, né, de conseguir manter, né, o que a gente tinha, né, a gente precisava manter essas automações, esse era o principal ponto, a gente está num momento, né, num nível que a gente não poderia simplesmente voltar atrás e voltar a fazer essas instalações manuais, né, porque são bastante coisa que a gente tem, como eu citei ali, né, acredito que de 90% para mais aqui, utilizando esses fluxos de instalação, né. Então, assim, além de fazer essa migração, então, da ferramenta CA-USD para o Gira, né, a gente também queria melhorar um pouco a experiência do usuário, né, simplificando um pouco as coisas. A gente tinha fluxos muito amarrados dentro da ferramenta antiga, muito engessado, né, muitas telas, mesmas telas que às vezes não serviam exatamente para o tipo de mudança que estava sendo criada. Então, a gente queria melhorar um pouco essa experiência do usuário, né. Queria também trazer uma integração ao fluxo de trabalho, né, dos times de produto. Por exemplo, um time está fazendo desenvolvimento, está trabalhando em uma história para entregar uma mudança em produção, né, aquela história em algum momento ela vai ter que gerar uma mudança para ser colocada em produção, né. Então a gente queria tentar integrar isso dentro do fluxo dos times de forma que o time não precisasse, né, sair da ferramenta que ele está usando, como era antes, né, estava no Gira, daí ia para o Gira, para o SD, ia para outra ferramenta, fazer parte lá, parte no Gira, voltava. Então a gente tentou buscar essa integração. E tudo isso, né, rodar toda essa parte aqui que é bem crítica, né, sem trazer impactos, né, ao operacional, né, porque a gente tem instalações dos nossos sistemas legados, nosso core bancário, né, que executam através desse fluxo. Então a gente tem janelas específicas que isso precisa rodar, né, precisa rodar sem problemas, de forma transparente ali, segura, sem erros. E então a gente tinha que trazer isso aí para outra ferramenta, fazer todas essas integrações e garantir que a gente não tivesse nenhum tipo de impacto, né, nessas instalações ali. E com todo o empenho, né, do time que participou desse projeto todo de migração, né, com todas as parcerias, né, e todas as validações e cuidados que a gente teve, a gente conseguiu chegar do outro lado sem impactos, tá? Aí só um adendo rapidinho, quando a gente estiver falando do Gira, tá, logicamente a gente, só para vocês compreenderem também um pouco de contexto, a gente está falando do Gira Data Center, tá, é uma instância enterprise do Gira Data Center. O Sicredi utiliza tanto o Gira Software quanto mais voltado para times de produto e o Gira Service mais voltado para times de negócio. Esse processo está sobre o Gira Software, tá? Então, o processo de gestão de mudanças está sobre o Gira Software de um Gira Data Center. Show, Henrique. Vai colaborando aí com as questões mais técnicas e nem que tu vê que são importantes ali, vai firme. Tranquilo. Então, né, um dos grandes desafios que a gente tinha, toda essa migração ali, né, já comentei, né, bastante até sobre isso, mas era o principal foco, né, porque fluxos de trabalho a gente consegue de forma um pouco mais tranquila, digamos assim, ajustar, né, mas toda essa integração, essa automação, realmente era algo que dava bastante medo de a gente pegar algo que funcionava já há muitos anos, né, funcionava bem direitinho, tranquilo, e trazer para uma nova ferramenta, né, refazer isso aí. E, além disso, né, a gente tinha que ter muito cuidado e precisava manter coisas do tipo, assim, que a nossa realidade necessitava que a gente tivesse um controle de execução de tarefas automatizadas, né, da forma de um workflow, assim, onde eu pudesse ter execuções de tarefas sequenciais, algumas em paralelo, né, e outras com dependência de outra mudança, ou seja, para executar A, eu preciso que B primeiro execute, né? Então a gente tinha que ter todo esse controle, né? E a gente já previu, né? Já nessas avaliações, essa necessidade do estudo das necessidades, né? Que a gente ia precisar de alguma forma, né? Ter um novo integrador entre Gira e a ferramenta de deploy de mudanças, né? E o deploy, né?
ficamos pensando, questionando, né, será que a gente vai conseguir adaptar a nossa ferramenta ou não? Ou vamos ter que criar uma nova, né? Já antecipo que a gente, né, teve que criar uma nova em função até das tecnologias diferentes e tudo mais. E também, né, a gente tinha alguns norteadores aqui que a gente queria implementar, né, nessa virada de chave aí, aproveitar, né, que em algumas etapas que a gente tem aqui num ciclo de mudança, né, a gente tentar deixar de forma mais integrada, mais automatizada possível, né, então desde a criação de um registro de mudança, a gente vinha com essa premissa de tentar deixar ela automatizada e integrada, né, naquele sentido que eu comentei no início, né, o time está trabalhando com uma história, com uma dívida técnica, com um problema, que vai precisar subir em produção algum código, que em algum momento do fluxo a gente pudesse já gerar essa mudança e deixasse ela integrada, né, com a história que estava sendo tratada, né. Algumas etapas de avaliação, né, que a gente tinha muita avaliação manual ainda, uma mudança passava por gestão de mudanças, para gestão de mudanças, dar uma olhada ali, como é que o pessoal tinha preenchido e tal. Então a gente tentar deixar as informações básicas ali para o pessoal cadastrar, integrar com o nosso CMDB, né, de forma que a gente pudesse, através do CMDB, ali pegar a aplicação que está sendo afetada e olhar para o serviço e ver a criticidade daquele serviço. Etapas de aprovação também, né, então a gente poder pegar uma mudança gerada, então com base no serviço que ela é afetada, direcionar um caminho de aprovação, né, ou se ela vai precisar de aprovação ou não, isso tudo de forma automatizada. Algumas etapas de validação também para que a gente possa colocar uma mudança em produção, ainda mais quando tu está falando em alguma mudança automatizada através de ferramentas, né? Ou seja, validações para que aquela mudança foi aprovada, está no status correto para seguir em frente. E por fim também a parte de conclusão, né, para que a gente de forma também conseguisse integrar, né? Se eu criei uma mudança através de uma história, né, daqui a pouco também casar esses status, né? Terminei, encerrei minha história, vou lá e encerro a mudança também. Então eram algumas norteadores, algumas premissas que a gente usou, né, na validação da solução e na proposta de fazer essa migração. Nestes pontos aí, só para complementar, né, em relação aos norteadores ali, sobretudo os tipos de mudança que fazem integração com ferramentas externas ao Gira, né, que são as mudanças de incidente e as mudanças de legado, elas passam também, né, de maneira mais criteriosa pelas etapas de validação e execução, e aí vocês vão entender lá na frente o porquê, mas todas as outros tipos de mudança, né, pensamos em fluxos diferentes para mudanças diferentes também, elas vão agregar todas essas etapas aí, né, as de criação, avaliação, aprovação e conclusão. No caso das mudanças que fazem integração, né, que utilizam o integrador até para chegar na ferramenta de deploy, elas, além das outras etapas, ainda fazem validações e execuções. Mas, lógico, lá na frente a gente vai detalhar para vocês também. Uhum. Muito bom, Henrique. Pessoal, tô sendo assim um pouco, né, não tô entrando muito no beat ali no detalhe da coisa, porque senão a gente ficaria com certeza aqui a noite inteira, né, falando e mostrando. O Henrique bem sabe, né, porque ele precisou fazer uma imersão no nosso cenário ali, nos nossos fluxos, nossos processos, né, Henrique, para poder se apropriar e conseguir nos apoiar ali e conseguiu fazer isso com louvor, né, conseguiu entender bem, captar o que a gente precisava e trazer a solução. Exatamente. Hoje é uma adaptação aqui pelo tempo que a gente tem, tá? Mas, por exemplo, eu fiz também um workshop interno na Trileia para passar também para os meus colegas, né, analistas, consultores também, né, Gira administradores, né, de como foi desenvolvido esse processo, e a gente levou 4 horas assim tranquilo e ainda faltou tempo, vamos dizer assim, se fosse para especificar e detalhar todas as etapas do processo. Mas aqui é uma demanda, vamos dizer assim, que levaria tranquilo mais de 4 a 5 horas se a gente fosse entrar no bit do byte aqui de tudo que foi desenvolvido. Exato. Bora lá. Então, né, pessoal, com base em todas essas necessidades que a gente tinha, né, necessidade de manter o que já funcionava, né, não perder as automações e tentar também trazer algumas melhorias, né, dar uma revisada nos fluxos ali e tudo mais, né, a gente começou, né, a pensar aí agora, né, bateu aquele frio na barriga, como que a gente vai implementar, como é que a gente vai jogar isso aí, né,
essa parte de integração com ferramentas ali, e agora, né? Como é que a gente vai construir, né? Algo que tempos atrás foi criado um projeto específico, né, para a gente implementar, então agora a gente, em tempo de migração de ferramenta ali, teria que fazer toda essa questão toda, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de como que a gente começou, como a gente foi implementando, né? Por onde a gente começou, cenários que a gente atacou primeiro, né? Trazer para vocês um pouquinho aqui então do time que participou, que não está todo mundo aqui, né? Digamos que foram quem se envolveu mais aqui com o processo de mudança. A gente teve a ajuda de outros colegas, outras pessoas também. Então, dentro do nosso time de processos de gestão de mudanças no Sicredi, né, o Joselito é nosso coordenador, né, e a gente atua em 3 pessoas, eu, a colega Catiane e o Elisandro. Então, a gente reviu os fluxos, né, as necessidades ali, redesenhou muita coisa ali para tentar deixar mais otimizada, mais integrada, mais fluida ao fluxo de trabalho dos times, né, então fizemos toda essa revisão, né, a Catiane, inclusive, né, vou falar aqui, né, Katia, acho que não se importa, né, Catiane teve nenê durante o projeto, né, então tínhamos 2 nascimentos ali, né, a nossa migração de processo aqui, né, e mais a Camille que nasceu aí durante o período. A gente teve dentro da parte técnica aqui, né, o Henrique, que está apresentando para a gente aqui, então, como consultor da Trilayer, né, que trouxe ali muitas das soluções que a gente precisava. E no final ele já estava atuando quase ali também com a gente no time ali, ajudando a pessoal, os usuários, né, a usar o fluxo novo e tudo mais, então foi bem bacana. Nosso colega Sicredi Ericles, então, que também entende bastante do Gira, né, ele é uma pessoa que tem ideias muito boas, trouxe algumas soluções bem bacanas para a gente também. Dentro da parte da construção da ferramenta nova do integrador ali, então a gente teve o Luiz Sangoi e o Luiz Felipe, que trabalharam nessa parte. A gente teve como apoio técnico também para essa parte do sistema integrador, né, para a gente ver como é que funcionava o antigo, adequar ele para o novo, e para a parte da ferramenta Deploy, o nosso time interno do Sicredi de DevOps Tools. E o Francisco, né, o Chico, ele foi o líder ali dentro do Sicredi do projeto de mudança, né, de adequação da ferramenta ali, a ITSM ali como um todo, né, a troca do USD pelo Gira. Com base em todas as necessidades, então, que a gente tinha e dentro de alguns fluxos, né, específicos que a gente tem dentro do nosso processo de mudanças, né, a gente optou por começar por um fluxo que a gente até então chamava ele de plataforma, mudanças da plataforma, onde a gente trabalha com deploys, mudanças ali que tem um formato bem DevOps, assim, muito CI, CD, onde a gente tem outros controles dentro do fluxo que não ficavam direto dentro do fluxo de mudanças, então basicamente a gente precisava registrar aquelas mudanças. Então, como era algo um pouco mais simples e era uma necessidade também que a gente tinha, a gente iniciou por ele, né? Até para a gente poder entender como é que a gente ia integrar, como é que a gente ia fazer, né, o que a gente precisava. E era um fluxo que ainda não tinha automações, não tinha comunicações com outras ferramentas, era tudo Gira Software, né? Ou seja, era um fluxo que depois a gente vai assim mostrar bem por cima ali para vocês também, que era, tem uma história, em determinado momento dessa história vai gerar um registro de mudança, né? Então a gente teve algumas etapas aqui de entendimento, né? Contextualização, né? Entender, desenhar o fluxo como é que a gente queria, uma parte de criação, né? A gente demorou um tempo até maior que a gente previa aqui em função de algumas coisas que a gente detectou no meio do caminho. Então criamos esses fluxos, né? Fizemos testes, alinhamento com os times usuários, né? Ali pegamos times para pilotar. Durante o piloto, então, que a gente teve um piloto até extenso, né, a gente detectou, viu que a gente não tinha uma padronização. Então, já vou antecipar um pouquinho de um desafio que a gente teve, né? A gente não tinha uma padronização, a gente tem muitos times que entregam produtos, né, dentro da organização, e esses times nem todos utilizavam dentro do Gira os mesmos workflows, mesma padronização, né? Então alguns times seguiam coisas diferentes, e como a gente queria deixar os fluxos integrados, né, isso foi um desafio. Aconteceu que, junto com essa nossa demanda, já estava em andamento, dentro
do time de agilidade do Sicredi, né, uma revisão justamente desses fluxos aí, porque também estava atrapalhando em outras coisas, né? Então, o nosso piloto foi um pouco extenso em função disso, a gente teve que aguardar que fossem padronizados todos os fluxos de trabalho dos times, para que a gente pudesse daí deixar o fluxo de mudanças ali redondinho, encaixado também no processo. Aí, nesse ponto em específico, né, falando dessa unificação, que tem sido, de fato, tecnicamente falando, foi a unificação dos workflows, né? Quando a gente chegou nesse cenário, né, tinham diversos, a gente está falando de um cenário de mais de diversos times, de mais de 300 times que utilizam Jira Software, e cada time desse representa um projeto no Jira. Né? E quando nós chegamos, nós estávamos nessa fase, né, tinham diversos times que utilizavam cada um o seu workflow, a sua maneira, assim, uma padronização. Então, houve uma padronização dos workflows e isso foi separado por áreas, né? Digamos, nós temos os esquemas agrupados, né, para times de operação, para times de produto, para times das áreas de dados, né? Outro voltado ali para times de DevOps também. Então, isso foi crucial para que a gente também conseguisse transcorrer pelo workflow do time para que a gente criasse mudanças automatizadas sem onerar o time, né? Para que ficasse fácil, para que não fosse custoso, para que não fosse moroso a criação da mudança, né? A ideia era aproveitar o próprio fluxo, né, de uma história avulsa, de uma dívida técnica, de um incidente, o problema, para poder gerar a mudança automatizada. Então, esse passo de fazer a revisão dos workflows, padronizar, agrupar em esquemas e separar por áreas, digamos assim, dentro dos times de tecnologia, foi importantíssimo para que a gente pudesse ter de maneira aderente o processo de gestão de mudança conjuntamente aí a esses times, né? Aí removendo os silos em relação às equipes, né? Realmente conseguindo trazer os conceitos, né? As boas práticas ali, as normativas do que o ITIL 4, por exemplo, nos fala hoje, né? De simplificar e automatizar, por exemplo, né? E aí foi importantíssimo a gente ter essa parceria. A gente também trabalhou muito com o pessoal da agilidade para fazer eles também compreender a importância, né, desse processo de que os times tinham que caminhar juntos para que a gente também tivesse um processo de mudança, né, unificado. Isso aí, Henrique. Então, passado essa etapa ali, né, e essa implementação inicial, não digo não passado, porque a gente, em paralelo, né, a gente foi fazendo um pouco, também já desenhando e desdobrando outros fluxos, né, a gente passou a trabalhar no fluxo que é muito utilizado, muito demandado, que a gente chama de mudanças de solução de contorno para incidentes, onde através de um item de incidente dentro do Jira, também em uma determinada etapa do incidente, aquele incidente iria gerar uma necessidade de executar algum script de ajuste no ambiente de produção, né? E então, nesse fluxo do incidente, ele geraria uma mudança que já teria automatizações, né? Para utilizar a ferramenta U-Deploy também e executar de forma automatizada essa mudança no ambiente de produção. Como era algo bastante utilizado, então era bom para a gente começar por ele, para começar a desvendar e trazer as implementações de automação ali, né, e poder validar ela bastante, deixar a solução bem validada, né, para que todos os conceitos, as ideias que a gente teve, garantir que elas estavam funcionando, estavam ok, para daí sim a gente partir depois para as mudanças, né, mais de instalação de versões de aplicações e tudo mais, né. Então aqui foi uma jornada um pouquinho maior, né, a gente teve que ter bastante entendimento, né, de todas as pessoas envolvidas ali para entender como é que a gente tinha essas integrações, como que isso funcionava, né, como é que a gente ia fazer, até a própria linguagem de desenvolvimento que seria utilizada, né, como que a gente iria trazer, né, essa nova integração, se poderia utilizar que já existisse, ou ia criar uma nova, então teve toda essa parte de entendimento, né, e aí sim, criação dos fluxos dentro do Jira, né, e também a parte, né, de comunicação com a integração, né, validação, e aí sim piloto, depois refinamentos finais, e aí a gente conseguiu rodar em produção, né, rodou bem. Detectamos algumas situações ali que talvez o Henrique pode explorar um pouquinho depois na parte mais técnica, Henrique, a questão que, né, que a gente teve alguns problemas com automation, teve que migrar para o script runner, podemos, né, depois na parte mais técnica comentar um pouquinho sobre isso.
Também, em paralelo a isso, a gente foi desenvolvendo um outro fluxo que é para mudanças específicas de infraestrutura, né, onde também a gente daí não tem automação, é muito na linha de registro, parecido com o fluxo inicial que a gente tinha implementado, né, então a gente desenvolveu ele dentro do Gira também, sempre com integração ao fluxo de trabalho que os times utilizam. E por fim, então, as mudanças que a gente chama aqui no ambiente legado, né, que usa muito dessa questão de automação, que eu comentei ali com a ferramenta e o deploy, né, que a gente precisava garantir que ficasse funcionando né, de igual como estava para melhor, né? A gente não podia regredir nesse sentido. Então aqui demandou um pouco mais de tempo de construção, né, para a gente ter toda essa adequação, todas as questões que a gente teve no meio do percurso. O entendimento foi mais curto, já que a gente conseguiu abstrair o que a gente precisava, né, ter as informações com os fluxos anteriores, então isso já estava mais fácil, o que demorou um pouco mais mesmo foi realmente construir, testar, validar essa solução. Aí, para detalhar um pouquinho de como a gente também pensou nessa divisão e paralelismo entre os tipos de mudança, né? A gente começou pelo que era menos complexo, que era a plataforma, né? Que ela vai ter ali implementações em workflow e automações dentro do próprio Gira, mas tanto plataforma, né? Mudanças de plataforma e mudanças de infraestrutura, elas não fazem integração com ferramentas externas, né? Não integra, o processo ocorre totalmente dentro do Gira. Então, não faz chamada ali de API para o integrador e nem vai ter o deploy ali, vamos dizer, para bater lá no Urban Code. Mas as mudanças de incidente, né, que são ali as de solução de contorno e as de legado, essas sim, né, tem um processo mais complexo porque fazem essas integrações. Então, a gente começou com plataforma para ter uma base, né? Então, quando a gente iniciou aí, foi passar para a parte de mudanças de incidente, plataforma já estava praticamente todo criado, já estava, né, em fase de piloto ali, mas já estava todo o fluxo praticamente tudo definido. E ali foi crucial também, né, para a construção, nessa parte da construção, a semana que a gente teve em setembro de 22, para poder realmente desenhar o fluxo. E aí nos reunimos, né, todos nós aqui, né, da frente de gestão de mudança, e contato ali também com o Sangoi, e o Strapa também teve envolvido também nesse ponto, né, para que a gente pudesse desenhar como ia ser esse novo integrador, né? Já existia um integrador, né? E nós precisamos né, desenvolver um novo integrador em paralelo para poder fazer novas validações, novas implementações ali. Então, tentamos começar ali pelo que era menos complexo, que deu base subsídio para construir os outros fluxos dos outros tipos de mudança. Então, por exemplo, a mudança de solução de contorno, o processo dela serviu como base para poder fazer também a integração do que ia funcionar nas mudanças de legado, né? Apesar das mudanças de legado serem os tipos de mudança mais complexos, porque tem uma hierarquia personalizada também dentro desse tipo de mudança, mas a gente vai detalhar ali também para vocês quando a gente abrir o Gira e ter visualização ali dos projetos e das mudanças. Uhum. Muito bom, isso aí, Henrique. Aquele encontro presencial foi bem importante mesmo para o andamento, né? Trouxe bastante luz ali para a gente. Estou trazendo um pouquinho, né, de alguns resultados aqui, né? Como que ficou e algumas coisas que a gente implementou aqui, né? Então, assim, a gente conseguiu ter essa questão, né, dos fluxos de trabalho padronizado para os times, né? Então, esses fluxos aqui que eu me refiro é o fluxo de trabalho mesmo ali dos times que entregam produto, né? Os times de operação do Sicredi, onde a gente integrou, né, o nosso fluxo de mudanças, né, que é o segundo item aqui. Então, a gente conseguiu, com essa padronização que teve, a gente conseguiu daí trabalhar de forma mais integrada, né? Sendo que todo mundo segue o mesmo fluxo, e em determinado momento a gente consegue integrar o fluxo de geração de mudanças ali no meio. A gente focou no essencial, né? Revendo algumas questões de fluxos ali, né? Por exemplo, a gente na ferramenta antiga tinha lá específico para tu criar uma mudança programada, ou uma mudança emergencial, ou uma mudança padrão, né? Dependendo do tipo da mudança, iria para um caminho de aprovação. A gente conseguiu, né, simplificar para que a gente criasse, por exemplo, se é uma mudança para botar uma aplicação em produção, é uma mudança que vai dizer se ela é emergencial, ou se ela é programada, é o timing, é o momento que ela foi criada, quando que ela vai ser colocada em produção, né? Se ela vai para o CAB também depende do timing que ela foi criada, ou se não for, ela vai ser aprovada pelo gestor. Se é uma mudança que impacta direto um serviço que não é crítico, então ela já é pré-aprovada, né, com base em critérios que a gente definiu, então tudo isso de forma automatizada,
sem que o solicitante tenha que ir lá e ele dizer, não, essa é assim, essa é assado, não, a própria ferramenta já direciona para a gente. A gente conseguiu rever telas, rever campos, né? Então a gente teve um ganho ali de preenchimento de informações de mais ou menos 50%, né? A gente tinha lá da ferramenta antiga em torno de 25 campos para preencher, para gerar uma mudança, a gente conseguiu reduzir para 13, né? No caso de mudanças de incidentes ali, que é um fluxo bem específico, bem mais simples, reduziu para 6 campos ali, a pessoa move o card, preenche 6 informações, algumas é só, a maioria já vem até presetada com o padrão, né, com o que é o mais usual, então ficou bem mais simples do pessoal gerar uma mudança. Conseguimos também integração com a nossa base de dados do CMDB, que também está dentro do Gira, né? Então, com isso, uma mudança ela fica associada a uma aplicação. Essa aplicação está associada a um serviço. Esse serviço tem uma informação de criticidade. Com isso, a gente consegue ver se aquela mudança afeta um serviço crítico ou não, de forma também automatizada. Assim como buscar informações, né, de aprovadores, com base no quem está solicitando aquela mudança. A construção do novo integrador, então, que a gente precisou fazer, né, que faz essa comunicação de automação entre o Gira e a ferramenta de deploy, ele ficou mais rápido, se a gente comparar, né, em relação ao nosso integrador antigo. A gente tem algumas etapas de validação de alguns comandos que precisam ser feitos, que depois a gente vai demonstrar. Então, que demorava em torno de 3 minutos, que o usuário precisava esperar para acontecer aquela validação, ela acontece praticamente online, né, praticamente imediata. Em termos de execução de algumas tarefas, né, então a gente conseguiu diminuir em torno de 2 minutos por tarefa. Em termos de automação anterior que a gente tinha, era tempo que ela rodava em batch, precisava ficar esperando para rodar um ciclo para ler atividades e validar. Agora que a comunicação ela é mais fluida, ela é mais rápida, né, então a gente ganhou em torno de 2 minutos por cada tarefa automatizada. Né, em alguns fluxos que a gente executa aqui com frequência para fazer restarts de serviço e tudo mais, e garantir que os serviços fiquem online após uma instalação de pacote de sistemas, a gente conseguiu ter um ganho de uns 20 minutos ali, só em relação a essa questão de comunicação ali, de execução de tarefas com as ferramentas, né. Outro ponto que a gente trouxe é essa questão com a integração, então a gente os itens já nascem integrados, né? Ou seja, eu tenho uma demanda, uma história de usuário que virou uma mudança, já tem essa amarração, de forma que isso possa ser já, né, visualizado, a gente tem o rastreio das informações de forma melhor, mais clara. E flexibilidade que o Gira traz na questão ali de visualização, compartilhamento de informações, né, de construção de boards para ver a informação, de painéis, de filtros, né? Isso que a gente não tinha na ferramenta antiga também, que era bem engessada, inclusive precisava ter módulos de relatórios, coisas assim. O Gira flexibiliza bem mais essa parte de consultas, né, e de relatórios. Tudo isso que eu falei, tentando demonstrar um pouquinho mais, depois a gente vai mostrar um pouquinho mais também na ferramenta, né? Mas aqui, então, em termos de estrutura, só para o pessoal entender um pouquinho. Henrique, algum comentário no chat, alguma coisa ali? Não sei se o pessoal consegue dar um joinha e ver se está entendendo, se o que a gente está falando aqui está muito viagem, se está tranquilo. Tem então pessoal aqui dando boa noite, pessoal que estava entrando aqui. Ninguém fugiu, ninguém abandonou o barco aí. Se forem tendo dúvidas aí, podem lançar aí no chat, a gente, né, vai tentar ler ao final, tá? Mas contamos aí com a participação de vocês também. Sim. Então aqui tentar mostrar assim, de forma bem sucinta também para vocês, né, algumas as interligações que a gente fez aqui dentro do Gira, né, porque vocês vão ver que vai ter fluxos que o mesmo fluxo, dependendo de algumas condições, geram até 3 tipos diferentes de mudança, tá? Para nossa realidade. Então, falando bem assim, genericamente, a gente tem workflows de times de operação, que eu já citei, um workflow específico para tratamento de problemas e um workflow de incidentes, tá? Dentro desses workflows, a gente tem issues de história avulsa, dívidas técnicas, problema e o próprio incidente, tá? Todas essas issues aqui, numa transação que a gente chama de aguardando produção, ela pode gerar uma mudança desse tipo aqui, GDM plataforma, que é aquela primeira mudança que a gente implementou. Ainda essa mesma, né, estrutura, esses mesmos workflows e issue types, né, dependendo de alguns outros critérios e conforme a transição ocorre para a etapa de em homologação no ciclo, a gente pode
pode gerar uma mudança que a gente chamou de GDM legado, né? Essa é a mudança de versões que comunica com o nosso integrador, né? E ela tem uma hierarquia também de outros itens aqui, que a gente vai demonstrar depois para vocês. Que eu tenho a mudança, onde tem a parte de aprovação e de informações para o negócio, o que aquela mudança lhe traz de benefícios e tudo mais. E a gente tem planos de liberação com subtarefas que comunicam com o nosso integrador, justamente daí para fazer o deploy daquela mudança. Então aqui é a parte, né, o roteiro técnico ali, a parte técnica que faz subir as mudanças nos ambientes. Normalmente elas têm um plano onde é rodado em ambiente de homologação e depois um plano, né, sendo tudo ok, para rodar em ambiente de produção. Também temos o workflow de times de operação, né, times que atuam na área de infraestrutura, processos, um fluxo específico, e esse fluxo, né, com base em issues do tipo história avulsa e de vida técnica, também determinada transição, e com alguns critérios adicionais, a gente gera uma mudança que a gente chama de GDM infraestrutura, né, ou seja, uma mudança gerada pelos nossos times de infraestrutura, que tem algumas características, informações diferentes. Então, por isso a gente tem esses tipos diferentes de mudança. Essa mudança de infraestrutura pode ter algumas subtarefas também que a gente customizou aqui para a nossa necessidade. E o workflow de incidentes, além de gerar mudança lá de plataforma, de legado, ele também gera, na maioria dos casos, uma mudança que a gente chama de GDM incidente, né, para tratativas ali de contorno bem pontual de incidentes, né, e também tem essa integração, essa automação com o nosso integrador. Aí, só fazendo um adendo aqui nessa sessão, é importante a gente visualizar também o conceito de hierarquia de issue types, né? Porque tudo isso que o Alex citou agora, né? História avulsa, dívida técnica, os tipos de GDM são tipos de item no Gira. E apesar do Gira nos ofertar uma hierarquia dos tipos de item padrão, né? Geralmente a gente tem épicos vinculados a histórias, que são vinculados a tarefas e subtarefas. A gente criou uma hierarquia totalmente personalizada, totalmente do zero, para poder criar o projeto que gerencia as mudanças. Então, o projeto, por ser um projeto que gerencia todos os tipos de mudança, ele consegue se comunicar com todos os outros projetos que irão gerar mudança, né? Todos os outros times, né, diversos, como eu falei, são mais de 300 times que necessitam gerar mudança, né? Independente do tipo de mudança que precise ser gerado, qualquer time pode gerar mudança dentro do seu workflow. Então, uma história avulsa, uma dívida técnica pode gerar uma GDM de plataforma, né? Uma issue type de problema no seu workflow pode também gerar uma mudança desse tipo. Um incidente também pode gerar mudança de plataforma. Assim como para GDM de legado, né? E também os incidentes, né, o issue type do tipo incidente, né, tratado pelos times de produto, podem gerar também GDM de incidente. Os times de infraestrutura, por sua vez, né, seja história avulsa ou dívida técnica, desses times que estão sobre um esquema de workflows e de issue types para times de infraestrutura, vão gerar mudanças de infraestrutura. Então, só para vocês entenderem um pouco dessa relação. E por também ter feito essa padronização dos workflows, a gente conseguiu, né, dar mais fluidez e visibilidade para os times, porque cada time pode ter o seu próprio board configurado com as mudanças que são inerentes, né, com as mudanças que o seu time se relaciona. Né? Então, podemos ter lá um time da área de DevOps, né, eles vão ter mudança de infraestrutura, mas eles olham para o projeto de gestão de mudança, né, mas com os parâmetros que vão filtrar os itens somente das mudanças referentes daquele time, né, seja através da configuração de filtro ou de visualização personalizada. Então, a gente, além de correr junto das mudanças, correr junto com o fluxo dos times, melhorando essa questão de desempenho, a gente também conseguiu dar flexibilidade na visualização, porque apesar de ser centralizado o projeto, né, um único projeto onde as mudanças vão ser concentradas, a gente dá flexibilidade porque cada time consegue acompanhar as suas próprias mudanças. Isso aí, Henrique. Muito bom. Aqui mostrando um pouquinho mais visual, tá, pessoal? Mais rápido que essa parte, né? Só para, então, demonstrar, né, que a gente tem a criação da mudança, tudo isso que a gente trouxe aí, né, com base em fluxos, né? Transições
e algumas condições. Então, o pessoal dos times faz a movimentação da sua história, da sua dívida técnica, do seu item que ele está trabalhando dentro do board, né? Na transição já mostra a tela com as informações que a gente precisa para o registro da mudança, né? Então, aquela questão que a gente trouxe ali, né, de enxugar ali o preenchimento de informações, né? Antes o pessoal tinha que sair do Gira e para outra ferramenta, preencher, dar milhões de cliques, um monte de abas, então aqui já transita o item, já abre a tela com as informações necessárias para a mudança, já gera aquela mudança e já fica linkada, fica associada, né, com um tipo de relacionamento específico que a gente criou também para alguns controles aqui, já fica linkada na demanda de origem. Aqui só como exemplo também, rapidão aqui, uma questão de personalização que o Gira nos permite. Antigamente também, na ferramenta antiga, a gente tinha outras ferramentas auxiliares para gerar alguns painéis, algumas coisas que a gente utilizava para controle de mudanças que a gente iria apresentar em agenda de CAB, né, ou para gerar algumas listas adicionais de mudanças e para outras cerimônias que a gente tinha, a gente conseguiu dentro do Gira, de forma bem mais simples, né, criar um painelzinho ali, através de rótulos também, já separar, segregar algumas informações ali, ficou bem mais prático para a gente. Então, hoje a gente usa só o Gira, não precisa já usar ferramentas adicionais. Né? Aqui também mais um pouquinho de alguns painéis aqui por tipos, né, de mudanças, né? Um exemplo só visual aqui, bem rápido também dessa questão que eu trouxe para vocês, né, das automações. Então aqui a gente tem exemplo de uma issue e de um plano de liberação que tem aqui né, aqui no print peguei só 15, mas são umas 30 atividades que rodam de forma automatizada, né? Eu vou demonstrar depois ali através de um vídeo para vocês também como isso funciona na prática. Aqui é um fluxo que a gente roda em períodos críticos ali pós instalações de pacotes de sistema, né? A gente restarta alguns serviços para que eles fiquem funcionais sem falhas. Então, dentro desse fluxo que a gente tem blocos que são executados de forma paralela, alguns por dependência precisam guardar outros. Então, tudo isso a gente conseguiu, né, implementar aqui dentro do Gira. Aqui também visual mostrando para vocês, né, a gente conseguiu implementar, simular esse workflow com controles adicionais, né, onde eu tenho uma sequência, por exemplo, de 2 tarefas, que eu consigo ter a primeira em execução, a próxima fica esperando, no momento que a primeira tarefa é concluída, a automação já dispara a execução da próxima. Aí, nesse ponto aí, em específico, até, Alex, se você puder botar o slide anterior, né, rapidamente. Esse foi um dos testes assim, iniciais da implementação que a gente ficou mais ansioso para poder fazer acontecer, porque a gente queria, de fato, visualizar as tarefas a serem executadas no integrador, ver elas executando em tempo real, né? Então, aqui já temos todas as tarefas concluídas, mas no momento que a gente manda um plano para validação, né, uma GTM de legado, como a gente mostrou ali na hierarquia, gera um plano de liberação. Esse plano de liberação vão ter itens do tipo subtarefa, e essas subtarefas vão ter os comandos que, de fato, vão ser rodados, né? Vão ser enviados para o integrador até chegar na ferramenta de deploy. Só que a gente consegue acompanhar isso em tempo real, né? As tarefas, elas ficam em estado, vamos dizer assim, inicial, né, de espera. Você consegue acompanhar visualmente falando, ver elas entrando em execução, elas sendo concluída, chamando a próxima e tudo isso olhando para a tela do Gira, né? O usuário ele não precisa sair para olhar no integrador efetivamente para que isso aconteça. Ele consegue acompanhar o retorno. O grande plus aqui é acompanhar essa execução e validação das tarefas em tempo real. Então, o integrador devolve para o Gira as validações, né, se ela aconteceu com sucesso ou com insucesso, e o resultado, né, se também aconteceu de maneira esperada ou se deu alguma falha. Mas aí também a gente vai visualizar isso aí, só para dar um pouco de contexto para vocês entenderem, né, que isso acontece, esse momento aqui, nessa visualização das tarefas, é possível acompanhar em tempo real a execução delas. Exato. Essa parte de automação e do integrador, ela é totalmente transparente para o usuário, né? O usuário tem usuário que nem sabe que ele existe, na verdade, né? Usa o Gira, faz tudo o que tem que fazer aqui, né? Só acompanha os resultados. Isso que a gente tinha comentado, ilustrando um pouco aquilo que o Henrique trouxe, né? Que a gente consegue visualizar que é o que está em execução, o que está aguardando, o que já foi concluído dentro das próprias subtarefas aqui.
mostrando aqui um pouquinho do que eu citei lá no slide no início, que era uma necessidade que a gente tinha, que também não sabia se iria conseguir, como iria conseguir implementar isso aqui através do Gira, que é a possibilidade, né, de eu poder só startar determinada execução de tarefa automatizada após uma outra tarefa ser executada, ser finalizada. Então a gente conseguiu, através de um relacionamento aqui, que a gente criou, chamado aguardar por, fazer com que todo esse controle de automação, né, ele veja isso aqui e só dispare a execução da tarefa em questão, né, se a outra tarefa, né, a subtarefa, né, no caso, que ele está aguardando seja concluída. Né? No momento que ela é concluída, a automação consegue ver esse link, ver esse relacionamento, ver que tem essa tarefa aguardando e dispara a execução dela. Essa necessidade aí, em específico, foi também nasceu da demanda de implementar, por exemplo, né, a gente pode ter um plano de liberação que tenha uma tarefa a ser executada, só que ela depende de uma outra tarefa, de uma outra mudança que também tem outro plano de liberação. E aí, fazendo esse vínculo, né, apesar de serem mudanças diferentes, mas digamos que elas estão relacionadas, né, a gente consegue dizer para o integrador, né, e para o Gira, que vai conectar com o integrador, que uma tarefa só pode ser executada, né, quando uma outra tarefa, até mesmo de um outro plano, for concluída. E aí ela fica aguardando essa execução, né, um plano fica aguardando por outro, de acordo se esse tipo de relacionamento existir. Sim. Complementando, né? Esse foi um ponto também bem crítico. A gente ficou batendo cabeça, assim, para até chegar na solução ideal e ver, né, como que a gente vai implementar isso, aonde. Para jogar isso dentro do nosso software integrador lá, ia ser bem mais complexo, né? A complexidade ia ser bem grande. E a gente conseguiu resolver através do próprio Gira, né? De uma forma assim, não vou dizer que foi simples, né, mas foi relativamente simples se comparado, né, a todo o trabalho que teria de implementar esse controle, toda essa questão dentro da ferramenta integradora. Então foi um ponto muito importante a gente ter conseguido trazer isso aqui para dentro do Gira e ficou bem bom. Outro ponto também aí nesse sentido, rapidinho, Chico. Outro ponto, né, só para fechar essa pauta aí, a gente tentou tirar o máximo possível de camadas de validação do integrador, né? Então, o máximo que a gente pôde tirar de validação do integrador, a gente trouxe para validar no Gira dentro dos workflows ou das automações, para que o integrador, de fato, só validasse e se preocupasse na validação dos comandos, né, dos scripts e da execução dos mesmos. Pode falar, Chico. Não, só, eu acho que quando a gente vê isso aqui, né, essa entrega, se a gente não sabe do volume que a gente tinha, da criticidade, né, se a gente não tem a noção, né, e a complexidade que foi, assim, quase que a gente estava com aquela faca no pescoço, né, e tendo que, assim, ainda mais pega um final de semana de virada, quem trabalha aí com implantação de sistema sabe bem, e tu tendo uma ferramenta nova com toda essa complexidade, vendo questão de performance, aí entra aí o Strapazon, entra o resto do time ali, né, o Ericles, né, que também apoiaram bastante, né, o Evaristo. Então, além de tudo isso, tem toda a questão da criticidade desse processo, que sem esse processo as coisas não se implementam lá, né? Com certeza. Implementações no nosso core bancário que acontecem, né, na madrugada ali e tem que chegar, né, no máximo 6 da manhã, tá tudo funcionando, todos os serviços funcionando, canais, o mínimo possível de indisponibilidade durante esse processo todo, né? E isso foi, né, a gente conseguiu, né, com todo cuidado, com toda, né, essa atenção em implementar, em validar, em testar, a gente conseguiu implementar tudo isso, né, trazendo em paralelo, né, as duas ferramentas, os dois mundos, até ter tudo implementado certinho, né, sem zero impacto. A gente não teve nenhum impacto registrado, né, relacionado a essa migração, a toda essa nova construção, né. Inclusive, teve alguns ganhos que eu trouxe ali, né, de agilidade, mais agilidade na execução ali das tarefas, né, que isso resulta depois em menos tempo de serviço fora do ar, indisponível durante a implantação das mudanças, né, e mais tempo o serviço rodando ali certinho. Aqui fechando essa parte, então, também, né, uma necessidade que a gente tinha, só demonstrando como é que ficou, né, a gente customizou, então, a tela de subtarefa, né,
para os nossos planos de liberação, onde a gente pudesse informar essas configurações, né? Se é uma execução de tarefa manual, que alguém vai executar ela de forma manual, né? Ou se ela é automatizada. E se ela sendo automatizada, é aquela questão, né? Se eu posso rodar a próxima junto ou não, tem que rodar essa aqui na sequência, né? Então a gente conseguiu fazer essa implementação aqui de forma simplificada, né? Algumas coisas a gente precisava, no cenário anterior, se eu queria que essa tarefa guardasse, eu teria que criar uma tarefa anterior com um determinado código lá, dizendo, né, aguarde a outra tarefa, né? Agora ficou mais simples aqui de fazer esse link também. Também rapidamente mostrando aqui, né, algumas, né, resultados dessa comunicação, dessa integração, resultados aqui que nossa ferramenta integradora, então, ela faz tanto das execuções quanto de algumas validações que ocorrem, né? Ela faz o que tem que fazer e dá o retorno aqui para o Gira, então para o usuário poder ver o que está acontecendo aqui, né? Através de comentários dentro da subtarefa. E mais uns detalhezinhos aqui para complementando, né, e dando um pouquinho mais de noção ali para vocês, né, do que é tudo isso que a gente está falando, né? Então a gente não fala de 1, 2, 3 times ali demandando mudanças e fluxos, né? A gente está falando de aproximadamente, se já não for mais, né, 300 times aproximadamente de produto, né, demandando, né, mudanças, demandando itens ali no Gira. Aproximadamente 30 times que trabalham com operação, com infraestrutura. Então a gente integrou, né, o processo de mudanças em 5 workflows. A gente gerou 5 issue types, né? A gente gerou 8 issue types para o processo de mudanças e integrou com outras 5, né? Então, bastante coisa, né? Mostrando assim pontual, parece que é uma coisinha isolada, mas o cenário ele é bem amplo, né? Então por isso que a gente fez toda essa contextualização aqui para tentar deixar um pouquinho mais visível para vocês, né, esse cenário todo. Em termos de números aqui, né, ali que a gente pegou essas informações aqui ali no dia 16 agora desse mês, né, então foram, até então, dentro da ferramenta Gira, a gente tem 884 mudanças de infraestrutura registrada, no cenário de plataforma 46.406 mudanças. Para scripts de tratativa de incidentes, ele que é um fluxo bastante utilizado, né, 14.200 e pouco, e no ambiente legado aqui, né, 2.000, quase 3.000 mudanças aqui de sistemas envolvendo o ambiente legado, tudo por esses fluxos que a gente demonstrou aqui para vocês. Vou passar agora a bola, falei bastante aqui, né, mais de processo, mais de como ficou a implementação. Vou passar a bola então agora para o Henrique, né, mostrar para vocês ali. Vou parar de compartilhar, Henrique, daí tu toca aí para falar um pouco mais da parte mais técnica agora do Gira. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente continuar e entrar ali nos detalhes técnicos ali por dentro da ferramenta, né, para a gente entender com maior nível de detalhe acerca das implementações no Gira. Deixa eu só avançar aqui o slide para a gente parar do ponto que o Alex finalizou ali. Deixa eu começar aqui. Bom, aí, só um adendo aqui, né? Leia-se times, né? Projetos de Gira Software, tá? Então, temos aqui uma seara, né, de 330 projetos de Gira Software que demandam olhar para o projeto de gestão de mudança e gerar as suas mudanças de acordo com o workflow do seu time. Tá? Em detalhes técnicos, então, assim, vamos relacionar aqui os workflows e os gatilhos necessários para poder gerar mudança, tá? Sobretudo, né, os gatilhos são as transições, né, dentro dos fluxos de trabalho dos times, sobretudo a transição para homologação e a transição para aguardando produção. Tá? Em homologação é o gatilho para gerar uma mudança de legado, já o aguardando produção é utilizado em plataforma, em mudança de incidente,
para os fluxos ali também de história avulsa, de vida técnica, incidentes e problemas, né? A gente também faz a utilização, né, de um parâmetro que é balizador, que é a utilização do campo marca, né? Esse campo diz se um item é ou não de legado, basicamente, né? Ele tem ali algumas classificações, algumas opções, mas esse campo ele é bastante norteador no sentido de que tipo de mudança a gente vai gerar de acordo com o fluxo de trabalho. Porque o fluxo de trabalho de um time, o mesmo fluxo de trabalho pode gerar mudanças, tipos de mudanças diferentes. Então, o usuário ele não vai escolher que tipo de mudança exatamente ele vai gerar. De acordo com as escolhas que é feito no workflow, de acordo com o fluxo de trabalho, né, se esse campo marca é legado ou é não legado, e as condições e validações que são impostas ali no workflow é que o usuário, né, o analista ali responsável pela mudança, vai seguir o fluxo adequado para o tipo de mudança que melhor se adequa à necessidade que ele vai estar implementando. Então, esses são os workflows, né? O workflow voltado para a história avulsa de vida técnica, workflow para a história, workflow de problemas, de incidentes, né? E workflow aqui para os times de operação, que aí agrupa a história avulsa de vida técnica também. Então, esses foram os 5 principais workflows dos times, né? Seja de produto ou de operação, que nós tivemos que relacionar para poder gerar as mudanças, tá? Eu vou agora passar a compartilhar, né, intercalar entre a apresentação e a visualização aqui do Gira, tá? Então, para dar mais visibilidade para vocês, né, se tiver muito pequeno aí a visualização, vocês me falam, certo? Vou tentar crescer aqui um pouco, mas se não tiver muita visualização, Alex, por favor, fica atento aí, né, se alguém reportar ali a respeito. Aqui é um exemplo de um time da área de produto, e quando a gente falou da unificação de workflows, tá? Foi agrupar eles em esquemas, certo? Então, os times de produto, assim como os times de operação, os times das áreas de dados, eles utilizam esquemas compartilhados, né? Compartilhados no sentido de tipos de item, de workflows, de telas e de campos, tá? No caso aqui, os times de produto utilizam o esquema voltado para times de produto. E aqui dentro desses workflows, sobretudo de dívida técnica, história e história avulsa, né, nós fizemos as implementações para que esses tipos de item gerassem a mudança. Então, por exemplo, se a gente detalhar aqui o workflow, tá, de história, certo? É um workflow aqui, a esteira de desenvolvimento, você vê que é compartilhado, né, usa, então, né, nesse momento, né, 315 projetos compartilham desse mesmo workflow de história, né? Se a gente entrar aqui a nível do esquema, né? A gente acredita que vai estar na mesma base aqui. Deixa ele só abrir aqui para a gente ver os números em relação ao esquema. Então, é isso, né? 315 projetos, né? Times de produto usufruem desse mesmo esquema compartilhado, né? E esse esquema se subdivide, logicamente, né, nos workflows para os tipos de item correspondentes. E aí a gente passou por esse trabalho junto com o pessoal de agilidade para poder unificar esses workflows, porque a gente encontrou mais de 50 workflows diferentes, né? Vamos dizer assim, se a gente contasse, né, que cada time, em dado momento, utilizava um workflow diferente. Então, foi uma das premissas aí para poder que o processo de gestão de mudança acontecesse de maneira fluida, foi a unificação desses workflows, tá? Através dos esquemas compartilhados. Então, detalhando aqui o esquema, o workflow de história, né? Assim como a história avulsa e dívida técnica, eles seguem passos aqui muito parecidos, né? Muda muito pouco, apesar de serem hoje workflows que estão separados, digamos assim, os passos são praticamente os mesmos e as implementações que geram as mudanças também, tá? Num dado momento, lá no começo, para os times de produto, história avulsa e dívida técnica utilizavam o mesmo workflow, mas aí numa configuração recente agora eles estão separados. Já para operações, times de operações, vocês vão perceber que o mesmo esquema, né, o mesmo workflow é utilizado sim para história avulsa e dívida técnica. No caso aqui, né, esse está sendo usado só para história, compartilhado para esses 315 projetos. Mas assim, só para a gente entrar no detalhe a respeito, né, do que gera a mudança dentro de um workflow dos times, né, como é que a gente configura a mudança para ser gerada de maneira fluida, né, para que o usuário ele não precise, por exemplo, sair do seu projeto, entrar no projeto de mudança e gerar uma mudança, né? Isso ocorre no momento, né, que ele está atuando no item, trabalhando ali na história respectiva do seu time, do seu próprio projeto.
Então, a gente temos, fundamentalmente, no caso aqui das mudanças de legado, a transição para a homologação, né? Essa transição para a homologação, ela vai olhar, né, para condições diferentes, certo? Para validadores diferentes ali, tá? Deixa eu só essa aqui. Então, nós temos mais de um tipo de transição, vamos dizer assim, para o mesmo status, né? As que vão ter situações também de histórias que não vão gerar mudança de acordo com algum cenário específico do time. Então, dá para transitar para a homologação e não gerar mudança se já tiver uma mudança vinculada, né? Possa ser que eu já tenha uma história e por algum motivo eu já tenho uma mudança e já vinculei essa mudança na história. Então, não faz sentido eu transitar para a homologação e gerar uma nova mudança, né? Então, a gente prevê isso também. Mas, por padrão, né, no início do fluxo, vamos dizer que não se tem uma mudança criada, nenhuma vinculada, nós, quando transitarmos para em homologação, vamos ter uma série de condições e, principalmente, validadores, tá? Que vamos configurar aqui. Vou entrar na parte de validação aqui dessa transição. Só confirmar aqui o acesso administrativo. E aqui, essa transição, né, a gente chama de homologação legado, ou seja, né, vamos gerar uma GDM de legado quando transitarmos para a homologação. Então, vai olhar para a condição, porque aquele campo marca que eu citei, ele vai ter que ser igual a legado, certo? Deixa eu só confirmar aqui. Então, a gente faz sempre né, a mescla ali, tanto de condições quanto de validações. Então, a gente precisou aqui, né, desenvolver scripts de condição, nesse sentido, ele olha se o campo é legado e se ele não tem nenhuma GDM vinculada. Então, para gerar uma mudança de legado, a gente usufruiu aqui, né, desse Simple Script Condition para poder gerar uma mudança de legado. E, a partir de então, os validadores, né, o que é obrigatório nessa transição? Então, tem alguns campos aqui, né, a gente reduziu essa quantidade de campos, como o Alex falou, e colocou, né, como validadores aqui para poder gerar mudança, porque nessa transição é apresentada essa tela aqui, que é a tela de homologação legado, para poder gerar mudança. Então, essa transição vai ser preenchida esses campos, o usuário vai preencher esses campos, alguns deles são obrigatórios, né, tem validações em relação a esse campo. Por quê? Porque ao preencher corretamente esse formulário, né, essa tela que apresenta para o usuário no momento da transição para a homologação, eu vou pegar esses dados e automaticamente gerar uma mudança de legado lá no projeto de gestão de mudança, vincular com a história do usuário, né, com a história do analista que está trabalhando ali do projeto respectivo e criar essa mudança automaticamente com esses campos que são preenchidos em tela. Então, o usuário não teve dor, ele não sentiu, né, não teve essa dor de criar uma mudança, ele praticamente transitou, preencheu alguns dados e o Gira fez essa associação, criou uma mudança automatizada, vinculou ao item da história e já preencheu com os dados, né, que ele passou ali na tela de transição, certo? Só para vocês entenderem como a gente consegue dar fluidez, né, trabalhar junto ao workflow do time. O Henrique, acho que o Strapazon quer fazer um comentário aí. Perfeito. Vai, Marcos. Trazer só a experiência de que, assim, de que isso que o Henrique mostrou, né, que essa mudança era criada automaticamente, né, e tudo. Isso foi uma das melhores coisas que a gente conseguiu fazer com o Gira aqui, né, porque as pessoas não sentem o processo ocorrer, né, o processo corre naturalmente, assim. Então, essa foi uma das coisas mais legais, assim, que antes as pessoas tinham envolvimento e tal, né, e agora não, tu tá fazendo o teu trabalho, né, e por trás a ferramenta tá fazendo acontecer as mudanças. Então, essa aí foi uma das maiores entregas aí que a migração para o Gira nos deu. Não, e assim, ó, Strapa, até complementando o que tu falou, eu me lembro que a gente às vezes saía para almoçar, né, e falava, será que a gente vai chegar lá? Né, o quanto a gente teve, isso aí não foi por acaso, né, a gente teve um trabalho muito grande em cima disso, né, e a gente consegue entregar hoje, não de uma forma assim, claro, é complexo, mas a gente consegue dar manutenção de uma forma aceitável, vamos dizer assim, né, e a gente criou esses recursos, né? Mas pode continuar, Henrique, só queria dar... Não, perfeito, dar a experiência de que esse item foi importante, assim, sabe? Show, Marcos. É bom ouvir isso de ti, porque tu também é um dos usuários do processo ali, né? Eu sou usuário.
Sou Ele é usuário também, então tu tem essa visão de usuário, né? E a gente também recebeu bastante feedback positivo, né, do pessoal que utiliza ali o processo, né, o nosso fluxo para mudanças de incidentes ali, né, que é algo que tem que ser bem rápido ali, né? O pessoal tem que ter agilidade para fazer isso, e ele ficou muito bom, assim, ele ficou muito integrado também nessa mesma maneira, né? Tu tá tratando um incidente, na própria tratativa do incidente ali, na movimentação do card, tu já É, um mínimo de informações ali, tu consegue gerar, fazer o atendimento necessário. Às vezes tem um associado, né, na ponta lá da agência, lá precisando de alguma coisa e tá com algum incidente ali aberto, aguardando uma solução rápida, e o pessoal tem agilidade para conseguir fazer esse tratamento aí. Então, recebemos bastante feedback positivo dos usuários nesse ponto também. isso aí. Perfeito, perfeito. Obrigado aí, Strapa, pela colaboração, e podem continuar também colaborando conosco aqui. Outro ponto bem bacana também, né? Se a gente está falando de 300 times, 300 projetos de Jira Software, imagine a quantidade de usuários que participaram aí dos treinamentos, das agendas de treinamentos que foram puxadas aí, né, pela frente de gestão de mudança, na figura da Cátia, do Alex, do Elisandro, né? Também colaborei um pouco ali. Mas era assim, agendas com mais de 100, às vezes mais de 100 usuários, né, futuros usuários do processo naquela época, né, para o pessoal pegar. Depois a gente fez agendas de refinamento também para o pessoal pegar o processo e entender, mas depois, né, sempre tinha aquela devolutiva, falar, mas é só isso, né, é só isso que eu tenho que fazer para poder gerar mudança. E a gente com bastante alegria falava, realmente o processo é só esse, né, porque eles sentiam realmente, né, muita morosidade, né, era custoso gerar mudança na antiga ferramenta. Se não me engano, Henrique, agora não me recordo, foram acho que foram 600 e poucos usuários ali que participaram dos treinamentos que a gente fez ali, contando todas as turmas ali, sem contar depois os que nos procuravam depois para tirar mais uma dúvida, algumas turmas extras ali. Então, dando uma visão um pouquinho melhor para o pessoal também aí, né, para ver o tamanho, né, tamanho do que a gente construiu aí. Perfeito. E aí, né, a importância, né, da unificação dos workflows, né, a gente agrupar por esquema, porque imagine, como é que eu vou implementar um processo desse se cada time tivesse um workflow diferente, né? Ia ser impossível a sustentação dessa forma, porque tem várias determinações aí também que chega da área da governança, os processos que a gente tem que adequar, e isso tem que valer de maneira padronizada para todos os times, né? Não é só implementar em 1, 2 times ali que vai gerar mudança, né? Antigamente, né, quando o Sicredi só utilizava o Jira Software, né, alguns times faziam, né, o processo de gestão de mudança, e hoje não. Está totalmente integrado, totalmente padronizado, né, não sobe mais nenhuma linha de código sem passar em produção, sem passar pelo processo de gestão de mudança de alguma forma. Aí, seguindo aqui, nós temos também aqui a transição para homologação, que gera a mudança de legado, e como a maioria dos outros fluxos, né, geralmente é aqui a transição para aguardando produção. Então, tanto eu posso transitar para aguardando produção e gerar uma mudança de legado, ou também, de acordo a validações e condições, eu posso transitar para aguardando produção e gerar uma mudança de plataforma, né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, nessas transições que a gente configurou aqui para o aguardando produção legado, quando chega nesse ponto, pelo fato de ter sido uma história que gerou uma GDM de legado quando transitou para a homologação, não vai gerar uma outra mudança ao transitar por aguardando produção, né? Ele tem que passar direto nesse sentido, porque já tem uma mudança vinculada. No entanto, se for um item, né, um caráter de história avulsa, de vida técnica, né, que não seja de legado, seja de plataforma, ele não vai gerar uma mudança de legado lá atrás em homologação. Ele vai gerar uma mudança de plataforma aqui na frente. Então, o mesmo fluxo ele pode gerar mudanças diferentes de acordo com as implementações que a gente faz no workflow. Então, aqui, né, por exemplo, para gerar a mudança de plataforma, a gente apresenta uma outra tela para o usuário, né? As condições aqui já mudam, né? O script da condição já muda, né? Provavelmente aqui está configurado para que marca seja diferente de legado, né? Exatamente, marca aqui, seguem todos esses valores que não incluem o legado, ou a quantidade de GDMs vinculadas também está igual a 0. Tá? E aqui também a gente vai apresentar validadores, né? Que apresenta-se na tela de aguardando produção para gerar GDM plataforma, tá? Com campos específicos e inerentes à GDM plataforma. Então, a gente também especificou bastante, né, a revisão em relação aos tipos de item, em relação às telas, em relação aos campos, né? De fato,
né, o projeto de gestão de mudança, eles seguem as boas práticas, a gente ter separado ali os tipos de item, cada tipo de item tem o seu workflow, cada tipo de item tem as suas telas e os seus campos próprios, para que a gente apresente para o usuário a melhor experiência, para que a gente apresente para o usuário somente o que faz sentido, né, a apresentar na visualização, seja de uma subtarefa ou de uma mudança de acordo ao tipo respectivo, né? Não faz sentido eu trazer um campo que nem usa no processo para visualização do usuário se não vai ser usado. Então, por isso a importância de criar os campos personalizados, configurar os contextos também para esses campos, para que eles sejam aplicados nos tipos de item e nos projetos respectivos, tá? Então, quando a gente transita ali para guardando produção, a gente apresenta uma outra tela, e essa tela vai captar essas informações do usuário em tempo de transição, vamos dizer assim, e a partir dessas informações preenchidas aqui, eu vou gerar uma GTM de plataforma. Aí, só para detalhar o workflow aqui dos times de produto, tá? Entrando aqui nos times de plataforma, então você vê que aqui é um exemplo de um projeto, de times de operação. Então, ele segue um outro esquema, tá? Então, esse esquema aqui deve estar aí passando na casa dos 30 e poucos, 40 projetos, vamos dizer assim, né? Ó, tô bem aqui. Então, 40 projetos aqui hoje, né? Eles são os times de operação que vão seguir esse esquema de tipos de item e de workflow, de telas e de campos também, tá? E aí, no caso aqui dos times de operação, nós temos esse mesmo workflow que vai servir para história e dívida técnica, e esse workflow, né, nesse esquema respectivo, é o que gera as mudanças de infraestrutura para os times de operação. Então, esse workflow aqui, como eu disse, ele administra três tipos de item, né? Está vinculado para 3 tipos de item aqui, história avulsa e dívida técnica, só para times de operação, tá? São 40 projetos, né? 40 times de operação que usam esse workflow aqui. E no caso aqui de infraestrutura, a gente faz uma pergunta aqui na transição para em desenvolvimento, né? Perguntando, né, para o time, né, se isso aqui vai gerar uma entrega técnica. O que for gerar uma entrega técnica, aí vai ter subido em produção e tudo mais, né? Vai ter a mudança, vai gerar uma mudança. Então, se for gerar uma entrega técnica, é que vai ter uma mudança a ser gerada. Então, aqui vai ter uma condição e validadores para perguntar para o time. A gente apresenta uma tela, né? Essa tela aqui tem um campo que pergunta para o usuário se essa história de um time de operação constitui uma entrega técnica, envolve uma entrega técnica, e aí, de acordo com a resposta, né, se sim ou não, a gente vai direcionar o usuário, né, o responsável ali pelo item de história, para que gere a mudança respectiva ou não, de acordo com a necessidade. E aí, olhando para essa informação, lá na frente, no aguardando produção, né? Se for uma situação que vai gerar entrega técnica, a gente apresenta uma tela para o usuário com os campos respectivos para a geração de uma GDM de infraestrutura. A gente tem as validações aqui, né? Condições e validações, assim como os outros processos. Provavelmente aqui vai ter a condição que, olha, se tem uma entrega técnica igual assim. Então, essa é uma premissa para poder gerar para que a transição se apresente para o usuário, né? A gente está configurando uma condição para a transição, a gente manipular se uma transição deve ou não aparecer para o usuário. Então, de acordo com a escolha de um campo, a gente esconde ou exibe uma transição para o usuário. Então, se envolver entrega técnica, no caso dos times de operação, eu vou gerar uma GDM de infraestrutura e aí eu vou precisar ter os validadores, né? Eu vou apresentar uma tela para o usuário que vai ter os campos inerentes que vão constituir a criação automatizada de uma GDM de infraestrutura. Então, quando o usuário preenche esses campos que estão aqui na validação da transição, o Gira vai pegar essas informações, captar, gerar uma GDM de infraestrutura e popular com essas informações que o usuário informou em tempo de transição, né, na tela de transição. Então, para ele, o único custo, né, foi transitar a história para aguardando produção, preencheu alguns dados a mais ali naquela transição e o Gira automaticamente já gerou essa mudança de infraestrutura. No caso da mudança de plataforma e de infraestrutura, ela corre, vamos dizer assim, seguindo o mesmo workflow, né, o sentido do item pai que gerou aquela mudança. Então, por exemplo, né, transitei a minha história para aguardando produção, a minha GDM de plataforma, ela nasce e já nasce ali aguardando produção, né? Transitei ali a minha história um pouco mais para frente, né, no sentido ali, né, se eu vou ter
uma etapa de validação pós-mudança ou para concluído, a minha mudança também vai para concluído. Se eu precisar retornar a mudança por alguma necessidade para um item, para uma etapa anterior, eu também retorno o item PI para uma etapa respectiva, né, que envolva ali o processo. Então, a gente faz isso através ali da configuração de post-function ou através de automação, a depender da necessidade, para que o item pai fique correspondente também ao ciclo de vida, né, do item filho, vamos dizer assim, a mudança que foi gerada a partir de um item principal. E se a mudança também tiver um comportamento diferente, a gente também reflete isso no item que gerou essa mudança, tá? Só para detalhar esse ponto aqui. Então, voltando aqui para a apresentação, foi só para detalhar esses pontos aqui para vocês. Ainda temos também aqui o de incidentes, né, que é importante a gente detalhar também. Deixa eu puxar ele aqui, que é esse fluxo aqui, né? Como é que os incidentes, né, são administrados aqui no Sicredi, né? A gente tem um projeto que chama o Digital. Esse projeto ele administra incidentes e problemas para os times de produto e todos os times, vamos dizer, que atuam nesse projeto, né? Recebe todo incidente que cai nesse projeto, ele vai olhar para o componente do projeto, né? E aí tem diversos componentes aqui cadastrados, e de acordo com o componente é que vai direcionar um incidente ou problema para o time, né? Para o projeto de software respectivo. Então, aqui, né, tem diversos componentes, abertura de conta, administrativo, e assim sucessivamente. De acordo com o componente é que se direciona o incidente para o time respectivo. Então, mas o workflow compartilhado, né? Todos os times utilizam o mesmo workflow para incidentes, seja times de produto ou times das áreas de negócio também, padronizada essa questão do workflow para incidentes também. Então, entrando aqui no detalhe, tá? Esse projeto, ele é apartado, ele não, vamos dizer assim, ele não usa o esquema compartilhado, então é totalmente isolado, né? Tanto a questão de issue types, né, do esquema de workflow e de telas, né, mas todo mundo olha para o digital, vamos dizer assim, todos os projetos de software olham para esse projeto que chama digital para tratar incidentes e problemas, assim como todos os projetos também olham para o projeto de gestão de mudança para administrar as mudanças, só para contextualizar para vocês. Então, entrando aqui no workflow de incidentes, a gente tem diversos caminhos ali, né, que podem gerar mudanças também diferentes, né, a gente gera 3 tipos de mudanças aqui no mesmo workflow, né? De acordo com a forma como a gente chega, vamos dizer assim, no aguardando produção, tá? A gente também olha para o campo marca e também olha para outros critérios aqui que vão definir. Então, eu posso ter uma situação que o incidente ele vai sair direto de atendimento, ele não vai correr por uma esteira de desenvolvimento, ele vai cair direto no aguardando produção, tá? Se isso acontecer, isso pode gerar uma GDM de legado, né? E isso vai condicionar o quê? Se o campo marca estiver igual a legado, ele vai olhar, essa transição vai ficar disponível para o usuário e ele não vai passar por essas etapas de desenvolvimento, ele vai direto para aguardando produção. Aqui eu vou colocar validadores para poder apresentar para o usuário a tela, assim como eu fiz lá no workflow de história, e gerar uma mudança de legado. No entanto, se for um item de plataforma, tá? Ele vai, vamos dizer, para uma esteira de desenvolvimento aqui, e ele vai avaliar aqui quando for no aguardando produção, tá? Ele pode gerar uma mudança de plataforma ou pode não gerar uma mudança se já tiver uma mudança vinculada. Então, a gente avalia isso também. Então, essa condição é para poder avaliar aqui se... quando não tem validador, é porque nessa transição eu já sei que não vai gerar uma mudança e porque não tem uma tela respectiva, mas telas que tem validadores ali, transições que eu acoplei ali, vamos dizer assim, uma tela, associei uma tela, e validadores, provavelmente vai gerar mudança nessa transição. Então, aqui está condicionado, né, para que o campo marca, né, seja diferente de legado, ou seja, é um item de plataforma. Se não tiver nenhuma mudança vinculada, ele vai transitar para aguardando produção e gerar uma mudança de plataforma. Se já tiver uma mudança vinculada, ele vai apenas transitar e seguir o fluxo. No caso aqui também, existem situações, né, que ele pode transitar para aguardando produção e aí vai gerar uma mudança de incidente, uma mudança que vai precisar rodar um script no integrador e até chegar na ferramenta de deploy lá, que é o deploy ou o Urban Code, como vocês comumente possam chamar.
E aí sim, além da etapa de aguardando a produção, vou ter uma validação pós-mudança, que nesse meio, vamos dizer que nessa transição aqui, entre essa saída de aguardando a produção e validação pós-mudança, uma mudança de incidente ela é totalmente direcionada, né, trabalhada ali no seu workflow, no seu ciclo de vida. Isso acontece, então, quando eu tenho essa situação de transitar de aguardando a produção para validação pós-mudança e vou gerar uma mudança de incidente aqui entre essa situação, eu vou primeiro, né, essa mudança vai ser totalmente trabalhada no seu próprio workflow, vai bater lá no integrador, vai rodar na ferramenta de deploy, vai ser concluída para depois o incidente, que é o item que gerou uma GDM de incidente, transitar para validação pós-mudança também e ser concluído. Mas eu vou entrar também no detalhe dos workflows ali em relação a esses tipos de item, beleza? Voltando aqui, aí para a gente, né, eu já passei aqui em relação ao workflow de história e workflow de incidente também, para detalhar para vocês como a gente, né, fez essa fluidez junto aos fluxos de trabalho dos times, tá? A gente também entra aqui no detalhe do projeto de gestão de mudança, tá? Então, deixa eu abrir aqui o projeto para vocês. Deixa eu só pegar o projeto de gestão de mudança aqui, tá? Para a gente entender. Então, aqui é o projeto centralizado de gestão de mudança, né? Todas as mudanças passam por esse projeto, então ele é totalmente isolado também em relação a esquema de issue types, de workflow, de telas e campos, até prioridades, tá? E aí, cada tipo de mudança também tem seu tipo de workflow. Aqui nós estamos falando na apresentação, né, de mudança de incidente, mudança de plataforma, de legado de infraestrutura, né? Depois a gente precisou também gerar a mudança avulsa, mas é uma mudança de legado que não é gerada automaticamente junto com o workflow do time, mas ela tem todos os outros passos seguintes, e a GDM de deploy, que já é uma melhoria do processo aqui de plataforma, que o Alex até vai comentar no final, né? Dentro da GDM de legado, geram-se planos de liberação, tá? Ela dentro da hierarquia, vamos dizer assim, né? A gente tem uma GDM de legado que gera um plano de liberação e gera uma subtarefa para rodar no integrador. E no caso das GDMs de incidente, elas integram diretamente, e a GDM de infraestrutura, elas também têm subsídios, vamos dizer assim, que são subtarefas de infraestrutura, tá? Para a gente detalhar aqui, a gente não vai dar para passar por todos, mas os mais complexos aqui os workflows aqui de incidente, tá? Da GDM aqui de incidente, certo? Então, quando eu transito, né, um incidente lá para aguardando a produção e de acordo com os critérios e validações que vão gerar uma GDM de incidente, essa GDM, ela nasce, ela passa aqui direto pelo aguardando validação e fica, né, ela chega até esse ponto aqui de validação GDM script, tá? Lembrando que isso aqui é o workflow próprio da GDM de incidente. Quando chega nesse ponto aqui, né, através do automation, a gente usa o automation do Jira para poder fazer isso, né, cria o item automaticamente, transita ele automaticamente também, e a partir daqui a gente faz uma chamada de API para o integrador. Quando a GDM de incidente chega no validação GDM scripts, a gente faz uma chamada para o integrador vai dizer se aquele script está ok ou não. Se o script não estiver ok, o integrador volta no Jira, atualiza campos específicos ali, que são campos de integração, e se não tiver ok, ele transita, ele diz o porquê, tá? Comenta no item e transita o item para devolvido. E aqui o usuário, né, o analista ali responsável pela mudança, tem a oportunidade de corrigir o script e mandar de novo para validação. Se o script que foi validado ali deu ok, está tudo bem para aquele script, o integrador vai retornar para o Jira e automaticamente essa mudança vai transitar para aguardando produção. E aí toda mudança ali de GDM de incidente, ela tem um horário para ser executado. Quando esse horário for executado, tá? Quando esse horário for chegar, né? Se for um horário, né, retrógrado, né, ele vai executar no mesmo instante que a gente fizer a integração, que fizer a chamada de API. Mas se for uma data futura, vai ficar aguardando a produção até a data e o horário chegar para que aquele item rode no integrador. E aí também, quando esse item depois executa lá no integrador e na ferramenta de deploy, é realizado a devolução dessa informação para o Jira e o item transita para validação pós-mudança.
quando o item de mudança transita para validação pós-mudança, o item de história, por exemplo, que gerou a mudança, também transita para validação pós-mudança. Eu vou transitar a minha história para concluído e meu item de mudança também vai para concluído. Só para detalhar aqui que quem movimenta, né? Quem movimenta o item de uma GDM de incidente, assim como as subtarefas do item de legado, é o próprio integrador, né? Ele não é o usuário que faz isso. Então, o usuário ele tem que se preocupar em manipular a história. As GDM de plataforma e infraestrutura elas são geradas automaticamente e correm de acordo com o fluxo do time. Já as GDMs de incidente ali e de legado, elas são atualizadas de acordo aos retornos do integrador. Então, de acordo com o retorno do integrador, ela é transitada automaticamente também. Então, o usuário só precisa, né, ficar assistindo o que de fato acontece e tratar os retornos que vem do integrador, mas tudo concentrado ali no Gira. Tá? Aqui do de legado, no caso das subtarefas, né, que vamos ter alocadas a um plano de liberação, certo? Ela usa do mesmo precedente, né? Quando enviamos um plano de liberação para validação, enviamos de subtarefa para comunicação com o integrador. Então, ele nasce aqui, vem para validação GDM script, a gente chama o integrador vai validar esse script. Se o script estiver ok, ele chama o item e avança o item para guardando produção. Se o script não estiver ok, ele devolve automaticamente para o status de devolvido e o usuário a possibilidade de enviar novamente o plano para ser validado até chegar na aguardando execução. Depois que as minhas tarefas do meu plano estão aguardando a execução, eu tenho a oportunidade de mandar o meu plano para execução. Quando eu mando o meu plano para execução, as subtarefas, todas as subtarefas, aquela listagem lá de subtarefas que o Alex até mostrou no slide de exemplo, eles vão se comunicar ali com o integrador e aí vão ser executados de fato. Se a execução fizer tudo bem, a gente vai transitar o item para concluído, o integrador vai devolver para o Gira e o Gira vai transitar para concluído. Se for executado o script, mas teve algum alerta, alguma falha, ele vai ser concluído com falha, vai ser concluído com alerta, tá? Então, aqui, nas subtarefas que comunicam, né, os itens do Gira que comunicam com o integrador no processo de gestão de mudança, eles são atualizados de acordo com o retorno que o integrador faz, tá? Oi, Henrique, só para a gente citar aqui um pouquinho, só vamos cuidar o tempo, tá? Eu tô olhando aqui, só vou fechar essa parte da automação para a gente mostrar para vocês vídeo, né? o vídeo disso, né? O vídeo disso funcionando. Então, aqui, só para a gente fechar aqui o detalhe, nós temos aqui, né, no automation do Gira, tá? Então, para cada processo aqui de mudança, né, a gente tem automações específicas que gerenciam aqui tudo isso que a gente está falando, tá? Então, tem automações para o processo de infra, de legado, de plataforma, de incidentes e problemas, tá? Aqui no detalhe também a gente tem as chamadas de API, a gente utilizou bastante do Script Run, né, para poder fazer esse nível de personalização assim mais efetivo, né, tanto das chamadas de API. A gente teve um problema também com a questão de utilização webhook nativa do automation, porque ele só usa uma thread e acabava ficando ocupada e onerando ali o automation. A gente traduziu tudo isso para utilizar, para fazer as chamadas de API pelo Script Run, né, tá? E aí aqui, assim que a gente faz a chamada do integrador também, e também a gente atualiza as tarefas, né? Essas são uma das automações que ela fica assistindo. O integrador comunica com o Gira, né? Ele bate aqui na API do Gira, no endpoint respectivo, e de acordo com as informações que eles passam aqui nos campos respectivos ali, nesses campos respectivos, que são os campos de integração, a gente vai atualizando e manipulando o item da mudança, né? Se ela deve ser devolvida, se ela deve avançar, se acontecer algum erro também. Então, a gente usa muito de implementação, de validação condition post-function with flow, de automation do Gira, de script runner, enfim. Essa é a frente, realmente, no Sicredi, que a gente precisou utilizar de todos os recursos possíveis aí do Gira para poder sair com um processo totalmente completo, certo? Mas, assim, são muitas premissas, tá, também, né? A gente... até aqui é um pouco da visualização em relação ao que o Gira faz em relação ao integrador, né? E o integrador antigo, que também ele faz a validação de scripts, então a gente comunica o Gira com o integrador para poder validar e executar os scripts, e esses scripts, de acordo com a validação com sucesso, a gente vai mandar aí para o deploy para poder realizar a execução com sucesso e dar o retorno para o Gira também, para que o usuário tenha ciência de que aquilo foi realizado com sucesso ou aconteceu com algum erro. Se o Alex quiser complementar esse ponto ali do Jazz também. Sim.
Não, aí também é bem importante citar, né, que a gente tem também toda uma tratativa de possibilidade de cancelar a execução de uma tarefa agendada, né, então a gente teve que implementar isso aí também, né, cancelava uma tarefa no Gira, é encaminhado para o integrador esse cancelamento de agendamento, né. E o nosso Jazz Team Server aqui, na verdade, é uma outra ferramenta, né, utilizada para o controle de versionamento ali das aplicações, né, uma ferramenta de ALM, né, e que a gente precisava também fazer com que daí o Gira acaba não se envolvendo direto, mas o nosso integrador precisava sinalizar para ele lá também, né, quando a gente fazia um deploy automatizado de alguma mudança em produção, sinalizar esse deploy lá para a ferramenta ter esse controle. Agora a gente vai mostrar um vídeo aqui para vocês de como funciona, né, na prática. A gente achou melhor fazer um vídeo, né, para ficar mais controlado ali no sentido também e a gente controlar melhor essa questão do tempo, tá? O Alex, eu vou parar de compartilhar aqui. O Alex vai puxar aí a tela para exibir para vocês como acontece ali a execução de subtarefas de um plano de liberação e o retorno ali na prática do integrador. Sim. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Vou botar a velocidade de 1,25, só para a gente não estourar o nosso tempo aqui, tá, pessoal? Se ficar muito ruim, daí vocês avisam que eu volto, ou se ainda ficar bom, de repente aumenta um pouquinho a velocidade, só para a gente ganhar o tempo ali. Só me confirma se vai sair certinho o áudio aí, Henrique. Eu vou dar mais 10 minutos aqui só para a gente não cair a live, tá? Tá. Vou dar mais 10 minutinhos aqui do evento. Peço até desculpa pro pessoal ali, mas é que é bastante coisa, né? Como eu citei no início ali, se a gente vai falar detalhe por detalhe, a gente fica noite aqui. Exato. Eu tentei correr aqui para que vocês tivessem o entendimento, né? Para poder, né, ter o contexto aí da abordagem que a gente levou. Vou dar o play aqui então. Olá pessoal, então vamos demonstrar aqui o que a gente estava falando, mostrar um fluxo de execução automatizado de uma mudança através do Gira e das integrações que a gente mencionou, né? Aqui para demonstração, já deixei preparado, né, para a gente focar na demonstração da execução. Então, uma issue de história, né, que com flag de campo marca legado. Então, na transição para homologação, já gerou para mim aqui, já deixei pronto, né, gerou uma GDM legado, né. Abrindo essa GDM legado, né, então dentro da mudança legado a gente tem a opção, né, de vir aqui e fazer a criação do plano de liberação, né. Essa é uma etapa que é manual, pois depende da necessidade do usuário. Algumas mudanças podem ter mais que um plano, normalmente um plano é criado para rodar em homologação e posteriormente um para ser executado em produção. Alguns casos pode ter mais que um plano também, né. Então também para ganhar esse tempinho eu já deixei o nosso plano de liberação legado criado e vinculado na mudança, certo? Já passei pela etapa do fluxo de preenchimento, com as informações do ambiente que ele vai rodar, homologação, isso é importante para a automação, a data e hora de execução, né, que esse plano precisa ser executado, estando no passado, a hora que liberar, ele já vai rodar, né. Como é para homologação, não tem problema, posso criar ele e já mandar para execução. Então, né, para fazer essa execução automatizada, a gente precisa de subtarefas para que elas sejam encaminhadas para o integrador. Vou gerar uma subtarefa aqui no nosso plano, né? Então ele é uma subtarefa, né, com a tela customizada aqui para os casos dos planos de liberação, conforme a nossa necessidade, né. O resumo, né, ele pode ser ponto, já vou demonstrar para vocês aqui, né, porque também existe uma automação que atualiza esse campo de resumo, né. Posso delegar para mim também, não tem problema, não é o que conta aqui para a execução automatizada, né, mas sim esse flag aqui, né, se eu digo que ela é automatizada, né, então ela vai passar por todo o ciclo. Se for manual, então quer dizer que vai ser uma pessoa que vai executar essa tarefa, um time específico, né. Sendo manual, a gente vincula a um projeto executor, que é um dos projetos do Gira, né, então vai cair para esse time. Mas eu vou focar aqui na demonstração da tarefa automatizada. Que a gente, né, comentou que é uma necessidade da gente, se a gente quer que a próxima tarefa rode em paralelo com essa, né, ou tem que ser uma sequência. Então eu vou deixar o padrão não, né, demonstrar justamente essa sequência de atividades. E o comando de execução, né, consiste no que vai ser executado de forma automatizada através da nossa aplicação lá e o deploy. Aqui vou utilizar uma aplicação, um componente, né, de teste, né, só para a gente poder fazer essa simulação. Vou criar essa tarefa aqui. Vou criar duas subtarefas, né, para a gente poder visualizar o andamento das automações aqui funcionando. Então já criei uma, vou deixar a mesma coisa, né, inclusive vou deixar o mesmo componente de versão aqui, que apenas, né, não é o caso, né, é apenas para demonstração.
Tendo as nossas tarefas criadas, né, notem que eu falei para vocês, né, coloquei um ponto, né, porém a gente tem uma automação, apenas fazer um refresh aqui, que o comando de execução, né, ele é copiado para o resumo, aqui para que a gente consiga, né, visualizar, olhando aqui direto às subtarefas, olhar todos os comandos que serão executados através da mudança, né, sem precisar entrar nela para olhar efetivamente o campo de comando de execução, que é o campo que é passado para o controle da automação. Dentro do nosso processo, né, uma vez que a gente tem uma tarefa automatizada aqui, antes de submeter a execução, a gente precisa que ela seja validada, no sentido de que o que foi informado aqui está correto, né, se existe essa aplicação, esse componente, essa versão, dentro da nossa ferramenta de automação que é o deploy. Então, a gente precisou implementar essa automação aqui também, né, de forma que no fluxo do plano de liberação, a gente tem uma etapa aqui de validação, né, então a gente vou fazer isso aqui, a gente submete esse plano para validação, né, o que vai acontecer, deixa eu minimizar aqui essas demais informações para a gente focar nas subtarefas. Quando a gente faz o envio para validação, né, o Gira vai mandar essas tarefas para o nosso software integrador, que vai pegar essas informações, comunicar com o deploy, fazer as validações e retornar o resultado, certo? Notem que ambas as tarefas já estavam como aberta e foram atualizadas para aguardando a execução, né, sinalizando que foi feita a validação desse componente, dessa instrução aqui, e está ok. Né, vou até abrir uma dessas tarefas aqui para demonstrar, né, que a gente teve aqui informação, né, as informações aqui de troca de informações com o nosso integrador, né, sinalizando que o comando foi validado com sucesso, né, ou seja, ele conseguiu ver que estava tudo ok. Se tivesse algum tipo de problema, iria retornar aqui a informação e o usuário, né, teria que fazer o devido ajuste e submeter novamente esse plano para uma validação, né. Estando as tarefas validadas, né, no status de aguardando execução, nosso plano está apto para ser encaminhado, né. Então, reforçando, né, nosso plano aqui ele está apontando para um ambiente de homologação, né, é um componente de teste aqui que não tem impacto. Vou submeter a execução desse plano então para execução. Então, dentro aqui do fluxo, né, ele está em validação, eu vou fazer o envio dele para execução, né. Então, a gente tem um envio para homologação. Quando é um plano de produção, a gente tem algumas validações adicionais, né. Colocamos o plano em execução, notem que o que vai acontecer, que a automação vai agir, né, e já vai colocar a primeira tarefa em execução, né, e a próxima vai ficar em aguardando. A gente verificando aqui na nossa ferramenta de deploy, né, aqui tem uma outra execução em andamento, né, mas só para demonstrar que vai ser jogado aqui para a ferramenta de deploy para fazer a execução, né, e finalizando a execução vai nos trazer esse retorno aqui para o Gira, tá? Esse componente, como ele é um componente de teste, ele roda muito rápido, né, ele não faz nada praticamente, né, então às vezes nem é possível a gente conseguir ver ele em tempo aqui dentro da ferramenta e o deploy, tá, mas é só para até vocês verem a interface aqui da ferramenta, né, entender um pouquinho como é que é, né, que o Gira manda para cá para execução. Então, por um componente de teste que ser tão rápido a execução, ele acaba a gente nem conseguindo ver aqui, né, porque ele já executa e já retorna o resultado, né. O software integrador, né, ele vai receber esse resultado da execução e vai jogar para cá. A gente implementou até também uma espera ali de alguns instantes antes de jogar o resultado para cá, né? Porque às vezes acontecia tão rápido essa execução que não dava tempo do Gira processar as informações, né, para fazer a devida atualização do status. Então vamos só aguardar aqui mais um instantinho. Concluiu, trouxe aqui então o resultado, né? Deixou a tarefa como concluída, né? Logo que ele conclui, né? Na sequência, ele já colocou a próxima tarefa em execução, né? Ou seja, então já pegou essa tarefa, leu as informações, mandou lá para a ferramenta deploy, também para fazer a execução, né? Vou entrar de novo aqui na primeira tarefa, que foi colocada em execução, né? Então está aqui, né? Botou o resultado com sucesso, trouxe aqui o log, né? Então a gente, clicando aqui, a gente vai conseguir ver o log da execução lá dentro da ferramenta, né? Então está aqui o que executou, né? Como eu trouxe um exemplo, né? Esse é um componente de teste que acaba não fazendo nada aqui, né? De fato, como instalação, ela é apenas utilizado para esses fins de demonstração, né, e de simulações, né, mas aqui está o log da execução, né, se tivesse executado com alguma falha, iria concluir com alerta, e também, né, colocar aqui o log para que o solicitante, né, e a pessoa que está responsável da mudança pudessem tomar as devidas correções, né. Então, como viram antes, né, então a gente implementou esses sequenciamentos, se a gente tivesse aqui mais uma série de tarefas abaixo, elas iam seguir essa ordem, né, iria executar 2, depois a 3, depois a 4, a não ser que a gente ligasse aquela informação lá de executar a próxima simultânea, daí nesse caso elas seriam disparadas simultaneamente, né, e assim que concluíssem também, conforme ia concluindo, o integrador iria mandando a atualização dos status aqui para o Gira, né. Finalizado as duas tarefas, né, assim que finaliza todas as subtarefas do plano, o plano fica no estágio executado,
né? E também dentro do fluxo, né? Por exemplo, planos que são instalados em ambiente de homologação, o pessoal pode, né, trabalhar em incrementos, em correções dessas versões que estão sendo aplicadas no ambiente, né? Fazer o ajuste dessas informações aqui, desse comando de execução, né? E pode voltar o ciclo do plano, por exemplo, né? Pode concluir depois que estiver tudo ok, ou ele pode voltar o ciclo do plano, né? Para um estágio anterior, onde eu possa novamente mandar para nova validação, nova execução, e esse ciclo se repete aqui para os planos de homologação. Então, essa aqui foi uma demonstração rápida, né, de toda essa automação, essa integração aqui que acontece, né, então, entre o Gira e entre a nossa ferramenta e o Deploy, né, que foi o ponto principal aqui dessa migração dos processos, né, que a gente precisava manter, né, porque a gente tem um volume muito grande de mudanças que utilizam hoje esse recurso, né, a gente não podia perder esse processo todo de automação. Pessoal, essa aí foi a demonstração, então, que a gente queria trazer aqui, né? Acho que eu só vou, para finalizar aqui, fechar bem rapidinho, tá? Só para aquele toque final aqui, depois se o pessoal tiver alguma perguntinha, alguma coisa ali, né? O Chico também tem a parte dele ali para fazer, né? Só mostrar aqui o que a gente já está evoluindo, que eu acho que é bem interessante também isso aqui, porque é uma integração bem legal, tá? A gente, inclusive, hoje teve a primeira mudança criada nesse novo fluxo, que é uma evolução das nossas GDMs ali de plataforma, aquelas que eram bem simples, né? A gente criou uma nova issue chamada GDM Deploy, onde a gente vai ter outras integrações, tá? A gente vai gerar um registro de mudança dentro do Gira através daí do Git, ou seja, então o desenvolvedor ele vai criar uma tag de uma versão que ele vai liberar em produção no Git. A tag do Git vai comunicar com outras integrações aqui também, que a gente desenvolveu, e fazer a criação de um card de mudança dentro do Gira. Então, né, esse card de mudança, ele vai estar baseado em um componente, da gente desceu já, né, a gente antes tinha controles ali de aplicação, né, e agora a gente vai ter um controle de componente, onde através do componente a gente vai ter dentro do nosso CMDB, também no Gira, né, o cadastro desse componente, de grupos aprovadores, onde quais pessoas podem aprovar uma mudança naquele componente. Então, cria essa mudança no Gira, com base no componente, o Gira vai setar os aprovadores, vai disparar uma comunicação no Microsoft Teams, né? E os aprovadores, então, vão receber essa notificação, vão fazer uma revisão nessa mudança que foi solicitada, e aí sim, estando ok, eles vão aprovar essa mudança, colocar ela no estágio de aguardando produção, e as pipelines de deploy do Git, né, vão, quando for fazer o deploy desse componente, dessa versão em ambiente de produção, vão visualizar lá no Gira, procurar aquela mudança com componente e versão específico, ver se ela está aprovada e está apta para subir em produção. Se não tiver no estágio adequado, né, de aprovação, ele não vai deixar fazer o deploy daquele componente ali no ambiente de produção. Então, mais um exemplo de integração aqui que a gente já está evoluindo, né, trazendo também, utilizando aí toda essa questão de flexibilidade do Gira em comunicação com outras ferramentas e adequação de fluxos e tudo mais. Rapidão aqui um exemplo, né, de tela aqui mandada para o Teams. E era isso, pessoal. Peço desculpa ter passado um pouquinho do... Mas deu certinho, ó, deu na risca. Estourou ali, né? Deu na Estava risca. prevendo ali também régua. até umas 8h50, 8h45 para abrir para as perguntas também, mas deixamos aqui para pessoal, eu botei mais um tempinho aqui, tá? Pra gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, mas isso que vocês viram aqui, né? É só uma pequena parte, né? Pequena grande parte de todo um trabalho que foi feito, enfim, e tem muito mais, assim, é isso que ele está mostrando, já extrapolou o projeto durou 3 anos, né, depois a gente tem outros temas que a gente pode ainda abordar aqui, a gente pode falar sobre CMDB, e a gente gostaria de outro também, de Script Runner, o Strapazon também já estava dando algumas ideias legais, e também a gente quer convidar outras empresas também que queiram falar, porque, enfim, esse fórum aqui não é só dos temas que o Sicredi trata, mas é de todas as empresas que quiserem trazer assuntos, né? E também acredito, Carlos, me ajuda aí, mas não necessariamente algum assunto também mais abrangente, né? Que também possa ser bacana nesse ambiente aí de Atlassian, né? Não necessariamente diretamente ligado ao Gira, né? Mas que a gente possa também explorar, né? Como já vi outros fóruns ali, né? Mais inspiracionais, né? Mas eu quero agradecer vocês e eu quero ver se alguém tem alguma pergunta, levanta a mão que eu já libero aqui o... a Kátia botou uma pergunta no chat aqui pra gente, Kátia. Ela botou qual foi o maior desafio que a gente achou em relação à implementação, né, tanto da visão do processo como da ferramenta do Gira.
Do processo, né, Kátia, foi essa questão do novo integrador ali, né, manter o que a gente tinha de comunicação com a ferramenta de deploy ali, que é o principal ali para fazer nossas mudanças, né, no ambiente. Então, como processo, eu acho que foi isso. Da ferramenta, não sei se o Henrique também vê algum outro ponto ali que também que ele achou de maior desafio. Eu acho que esse foi um dos maiores, do meu ponto de vista também, né, mas não sei se ele também achou algo mais complexo ainda, que não fosse essa parte. Tu tá mudo, Henrique, eu te mutei. Alguém já tava vazando o áudio, eu te mutei, mas não era tu. Não, ali, não era aqui. A questão ali do sequenciamento de tarefas ali também, né? Foi um ponto ali. A gente também, dali do meio do processo, as coisas já estavam um pouco bem definidas, né? E aí a gente teve que mudar tudo para o Script Runner ali de maneira mais abrupta, tá? Mas assim, foi bom a gente ter mudado para o Script Runner, deu uma celeridade, um poder em relação ao processo muito melhor, né? A gente não ficou onerando ali o Gira, né? No sentido da fila de execução do automation, né? É como se o Script Runner tivesse a sua própria fila de execução, ou pelo menos, né, para poder executar as chamadas de API. Então, foi uma saída bem bacana ali, mas assim, foram pontos críticos ali que a gente teve que, né, fazer os contornos necessários para sair do outro lado. Eu tô vendo aqui que alguém tem mais alguma questão, mas eu quero só dar as boas-vindas. Eu vi que o Júlio entrou aí, o nosso grande parceiro Júlio, que trabalhou muito com a gente, nos ajudou muito aí, né, em resolvendo algumas questões que a gente ficou assim preocupado, né? Aproveito aí para dar as boas-vindas e agradecer a ele ao trabalho no apoio que ele nos deu. Eu estou tentando gerar aqui novamente a lista dos participantes. Agradecer também o pessoal aí da Trilê, que está presente, né? O Marcelo, o William, a Vitória, a Merilis, a Cláudia também, né? Me desculpe aí se for ter alguém também, mas o pessoal da Trilê aí também, meus colegas aí também se fazendo presente aí, todo mundo também que eu convidei, que também está presente aí, fiquem à vontade, quiserem colaborar, partilhar algo também, a gente agradece. Muito bom. Obrigado pelos comentários ali no chat, né? O Ariel ali falou que foi muito bom, botou um impecável ali, show, né? Show, beleza. Outras pessoas botaram aqui muito bom também, o Alessandro. Obrigado aí, turma. E até a gente fica à disposição, tá? Tem outras coisas que a gente pode trazer também que são legais, mas a gente quer abrir também para quem quiser. Até eu queria levantasse a mão rapidamente quem trabalha diretamente com Gira aí. Puder levantar a mão. Ver se eu consigo ver aqui. Não é apresentar, é só levantar a mão. Pior que não. Será que funciona isso? Não tá aparecendo, né? Essa aparece Aqui ali, tá sim, tá sim. Eu não consegui ver quantos que levantaram a mão. 6, acho. Que eu acho que tem que aprovar para o modo apresentador. Isso é coisas que a gente está aprendendo ainda. Mas tem bastante gente. Não, tem bastante gente. Eu acho que antes estava acho que o Strapa estava com a mão erguida para comentar alguma coisa e acho que a Catiane também. Eu queria falar uma coisa rapidinho, assim, na verdade a gente iniciou aqui, né? Mas eu particularmente tenho mais interesse até em ver como que estão as outras implementações, né? Do que propriamente falar, porque daí vendo as outras a gente acaba às vezes trazendo coisa pra gente, né? Então a gente tá bem animado se alguém quiser fazer a próxima rodada aí, né? Isso. E a ideia da próxima rodada, acho que a Aline, não sei se está aí, pessoal, a ideia é que a gente faça um evento presencial e remoto ao mesmo tempo, né? Que a gente consiga transmitir o evento e ao mesmo tempo a gente ter uma presença lá no auditório do Scred também, né? Então, por favor, né, se inscrevam, né? Vamos divulgar, vamos compartilhar o conhecimento, tá? É bem legal isso. Isso aí. É isso aí, gente. Eu tô tentando aqui gerar a lista aqui, tô tentando, Carlos, gerar a lista aqui. O Marcelo falou que ele tem material tá. para trazer aqui, né? Pessoal, como é que fica ali o negócio do nosso sorteio? Acho que depois a gente pega a lista e sorteia, né? Eu acho que é isso, né? Vamos fazer assim, porque eu acho que fica talvez mais fácil.
não se prolongar muito agora. Isso. Então, pessoal, agradeço de novo a presença de todos e aqui está aberto um novo canal, então, da nossa comunidade aqui do Rio Grande do Sul, tá? E eu estou disponível também para quem precisar, para quem quiser conversar, coisas do Sicredi ou da própria comunidade, quiser participar, eu estou à disposição. Perfeito, agradeço a todos aí, né, todo mundo que pôde participar, colaborar, está aqui até agora, né, já há mais de 9 horas, mas agradeço a oportunidade de ter participado e colaborado também nos processos do Sicredi aí em diversas frentes, sobretudo na parte de gestão de mudanças, né, mas tenho esse projeto como um filho, de fato, ali, né, tenho muito carinho por ele e acho que eu vou levar sempre dessa forma, mas só gratidão a todos. Certo. Eu vou parar aqui a gravação.